Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar o Lado B do Rio, número 109. Sou aqui, o Cício Canete, diretamente do estúdio Maria Quitéria, e dou meu olá aos panelistas de sempre. Olá, Fagner Torres, seu juiz ladrão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos ouvindo. Uma semana bacana, a meu ver. Infelizmente, a seleção do conselheiro Acácio do futebol, né, que é o Tite, como diz o Matias Pinto, muito perfeitamente, né? O cantador de serpentes ganhou, mas a gente teve vitórias em Brasília, então a gente tem coisas para falar no programa sobre isso mais para frente, e também sobre os assuntos do Rio de Janeiro aqui, que estamos com um especialista convidado nosso que trouxe muito rebu no Twitter aí depois que nós anunciamos a presença. Então vamos aproveitar aqui para explorar bastante o tema Rio de Janeiro, mas mais para frente falar também sobre algumas dessas pequenas vitórias que a gente vem conseguindo aí, pelo menos na narrativa da discussão política em Brasília. Vamos lá. Olá, Caio Belandi. Bem, um bom momento para os ouvintes, para os nossos colegas aqui de bancada, para o nosso convidado. Prazer estar aqui ao lado do Tarcísio novamente, depois de quase 3 anos. É engraçado que, dentre as repercussões no Twitter, a gente assim, nossa, não tenho nem roupa para ouvir. Nossa, só de beijo, manda beijo pro meu governador. Pô, teve um monte aí. Então, os beijos estão dados aqui e vamos, porque tem bastante coisa pra gente falar. A roupa certa para ouvir é uma fantasia de carnaval bem maneira. Isso. Olá, Daniel Soares. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma coincidência agora que eu me toquei. É o programa 109, o convidado já veio esse programa no programa 9. Então, separado por exatamente 100 programas. Foi planejado. Na verdade, um pouco mais, porque teve programa não numerado, mas é Planejamento da produção, isso aí. Hoje, então, a gente tem aí o prazer de receber novamente o professor e vereador no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota, do PSOL. Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes. Obrigado a vocês todos aí por terem me convidado. Muito feliz de estar aqui podendo bater esse papo aí sobre política, futebol, carnaval, apesar de estarmos distantes e qualquer outro assunto que a gente quiser ir botar na roda pra gente conversar e vamos lá, vamos para um bom debate. Tarcísio, há 2 anos e meio atrás, você veio aqui no Lado B do Rio, número 9. E na ocasião, você disse que grupos como o MBL, Vem Pra Rua, era uma novidade na organização política e que a esquerda tinha que muito correr atrás para conseguir se organizar na base popular. De lá para cá, muita coisa aconteceu e a situação, que já era muito ruim, está ainda pior. Em 2019, a esquerda tem algum projeto para além da resistência? Olha, é uma boa memória essa história, né? Apesar de eles estarem brigando nas ruas aí nessa última manifestação, né? Mostraram, inclusive, que tem racha entre eles e, de fato, esse tipo de organização como a MBL Vem Pra Rua, que ficava muito confortável no final das contas, quando estava, né, só na lógica de ficar tacando pedra, agora que tem um mandato aqui, um mandato ali, etc e tal, começa a ver aí, inclusive, as contradições dessa história toda. A situação piorou. Eu acho que a gente, do ponto de vista da esquerda, tomou muita porrada nesse período todo e tem que estar aprendendo com isso, né? Ou seja, tanto o caminho da busca de unidade, de ação, de unidade, inclusive em termos de programa, quanto algumas poucas iniciativas de recuperar o trabalho de base, ainda são incipientes, infelizmente. A gente está resistindo muito, mas eu acho que a roda da história segue girando e está na hora da gente começar a tentar virar esse jogo para além das eleições e precisa, de certa forma, seguir a perspectiva da batalha das ideias e da batalha do trabalho de base. Eu acho que a grande disputa ainda é a disputa da reforma da Previdência. Ela está chegando aí ao seu momento de decisivo sobre isso, e para isso a gente ainda vai precisar muito dialogar com a população, que parte dela, inclusive, já percebeu que essa reforma da Previdência
a destruição da Previdência, a retirada de direitos, não é nada daquilo que a grande propaganda diz, mas ainda assim falta muito para a gente poder derrotar essa reforma do Guedes e companhia. No programa com a Thalíria, eu perguntei para ela sobre como tirar, falando do pessoal, né, Partido Socialismo e Liberdade, falar como tirar o ANCAP desse jovem menino e transformar ele numa pessoa direita, né? Como tirar o discurso do liberalismo da narrativa liberal e botar de volta na mão do socialismo, que são os verdadeiros... O discurso da liberdade. Da liberdade, que são os verdadeiros libertadores da sociedade, a ideologia socialista. Mas eu te pergunto, agora do outro lado, como trazer o debate do socialismo de volta para o debate político, quando hoje, mesmo a esquerda, tem uma dificuldade muito grande em falar em qualquer projeto não sistêmico? Olha, Posso contar uma história para dizer como é que essa coisa está curiosa? Essa semana a gente estava lá na Câmara e tinha um debate sobre a anistia que o Crivella deu aos cartórios da cidade do Rio de Janeiro, uma anistia 450 milhões de reais que a prefeitura vai deixar de arrecadar. Esse empreendimento, coitado, que Isso, tem uma dificuldade grande de dinheiro, etc. E eu fiz lá uma defesa, né? Primeiro uma defesa meio política, depois uma defesa meio técnica, que foi bem recebida, mas não ganhamos quase voto nenhum dessa história, ganhei um voto só. Mas teve um vereador, o pastor lá, que é pastor da Universal, o vereador Pastor Inaldo, ele fala: poxa, Tarcísio, você fala tão bem, você tá no partido errado, você devia estar no PRB, ele é do partido do Crivella, né? Vem pro PRB. Aí eu perguntei pra ele: vem cá, Inaldo, o PRB tá aceitando comunista? Aí ele tomou um susto e falou: hã? Comunista? Eu falei: não, eu sou comunista, o PRB tá aceitando comunista? Não, Tarcísio, você não é comunista. Não, que isso, cara, você não pode ser comunista. Deu um tilt na cabeça dele, rapaz. E isso é um problema, porque do ponto de vista o tipo de debate que se construiu na cabeça das pessoas no senso comum, né, a gente parece às vezes estar parado ainda na Guerra Fria, ou seja, se intitular comunista ou socialista virou aquela coisa de comer criancinha, virou aquela história exótica que carrega tudo de ruim que pode se imaginar no cenário político. Isso teve acho que um efeito para dentro da própria esquerda, que a esquerda passou a ter pudor em se identificar como socialista ou como comunista. E a gente, no final das contas, perde parte da lógica, da radicalidade do que a gente apresenta como horizonte para as pessoas, exatamente quando a gente tenta titubear, dizer: nós somos só progressistas aqui, somos etc e tal. É óbvio que a gente não vai fazer a Revolução Comunista com um mandato de vereador. É óbvio que a gente não vai fazer a Revolução Socialista ganhando a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não é aí que tá. Mas o fato da gente ter deixado de oferecer um horizonte para as pessoas é um problema. E aí eu acho que a perspectiva de ser antissistêmico, profundamente antissistêmico, a gente perdeu essa possibilidade, inclusive no processo da eleição de 2018 que elegeu o Bolsonaro. Uma parcela dos seus eleitores acabava vendo no Bolsonaro uma coisa de antissistêmica, aquele cara que, apesar de ser deputado há, sei lá, 30 anos, parecia não adaptado ao sistema e, portanto, parecia enfrentar a tudo e a todos. Algo que, na verdade, enquanto a gente, né, enquanto corretamente, inclusive, denunciávamos o golpe, denunciávamos a questão, inclusive, da prisão do Lula, no final das contas a gente parecia ficar defendendo o passado e não com uma proposta de ruptura com um presente que era ruim para grande parte das pessoas. Eu acho que a gente precisa oferecer um horizonte de ruptura, a gente precisa pensar como é que faz isso, inclusive, nas propostas que a gente apresentar, mesmo que sejam para as prefeituras, mesmo que seja no nível municipal, e que a gente possa oferecer um horizonte de ruptura com propostas que, de fato, possam desnaturalizar, fugir do normal, daquilo que se espera da questão. Acho que a campanha de governador que a gente fez aqui em 2018, inclusive, foi tímida nesse aspecto. É uma autocrítica que eu faço. Embora a gente tenha ido muito bem, a gente, na verdade, várias pessoas, inclusive, depois me contavam: você foi o melhor no debate, você foi o melhor no debate. Eu falei: caramba, eu fui o melhor no debate, mas não ganhei a eleição. Onde é que tá a questão? Em 2014 você também foi o melhor no debate. Mas em 2014... Teve uma... Saiu de 1% para 9%. Eu era, de uma certa medida, novidade. Eu podia ser a ruptura, o antissistêmico, porque os outros 4 eram os 4 Cabrais. Né? Então, na verdade, eu era aquele que era o diferente. Eu acho, inclusive, que na eleição, quando comparo 2014 com 2018, a gente perdeu o voto de protesto e ganhou o voto de adesão. Muito mais gente, a reação nas ruas é uma reação, inclusive, de maior adesão. Eu fico muito agradecido por isso. Muita gente, inclusive, apostando firmemente nessa questão. Só que a gente perdeu a possibilidade de falar com as pessoas do ponto de vista daquilo que nós poderíamos ser ruptura. E aí a ruptura pareceu ser o Witzel, que ninguém apostava na hora do processo eleitoral. Portanto, esse debate tem um pouco a ver com tua pergunta, né, no sentido de que não é ser autoproclamatório: sou comunista, sou socialista, etc e tal. Mas a lógica de pensar a radicalidade da ruptura do antissistêmico a gente precisa recuperar.
Agora, Tarcísio, você fala da radicalidade, né? Você fala do antissistêmico, e eu, há uma semana, né, uma semana nós recebemos aqui o Mário Magalhães, né, que está lançando o livro dele. Aliás, um programa que está tendo até hoje muita repercussão aí nas redes, agradecer o pessoal, o feedback. E eu venho lendo o livro, e eu estou justamente no capítulo que é o capítulo da final do segundo turno das eleições do ano passado, né, quando a gente se deu conta de que todo o aparato, não só do Estado, né, o aparato judiciário, o aparato empresarial, todo ele conspirou a favor da candidatura Bolsonaro, né? Bolsonaro cometeu diversos crimes eleitorais, todos encobertados por 99% da grande mídia brasileira, acobertados pelo próprio STF, acobertado pelo TSE. Candidato antissistema. Né? Ele foi acobertado de todos os crimes possíveis que ele cometeu na candidatura dele em 2018. E pensando em 2020... nós temos aí uma outra eleição, uma eleição para prefeito, né, que você provavelmente vai vir candidato a vereador, mas o PSOL deve ter candidato, e a gente provavelmente, a gente não sabe, mas, né, pode ser que seja o Freixo mais uma vez, né? Eu queria que você falasse como lidar, né, pensando em eleição, são duas coisas, pensando em eleição, como lidar com essa conjuntura, onde provavelmente nós vamos passar, nós, que eu digo, nós enquanto a esquerda, né? Nós vamos passar por um processo, mais uma vez, de absoluta falta de favorecimento, né? O establishment todo deve se voltar em torno de um candidato de direita ou extrema-direita no Rio de Janeiro, né? Como lutar contra isso, contra as empresas que vão apoiar os candidatos de direita e extrema-direita, o judiciário que deve apoiar os candidatos de extrema-direita e de direita, a grande mídia e etc. E como fazer esse debate na ponta da sociedade, com o Rio de Janeiro hoje da maneira como está, né, totalmente dominado pela milícia, chegou em todos os lugares, chegou nos palácios, chegou em todos os lugares, as igrejas evangélicas fechadas com eles, né, fechada com a milícia, fechada com o poder institucional da cidade e do Estado. Como fazer uma campanha eleitoral, né, qual a estratégia pensando na campanha eleitoral para 2020 diante desse cenário? Essa é uma pergunta chave, né? E não é uma pergunta que tem uma resposta fácil ou que já esteja pronta. Porque há um determinado elemento, Fagner, por exemplo, que diante de uma situação como essa, que você está diante de uma eleição, o Freixo chegou ao segundo turno em 2016, foi o segundo colocado em 2012, o partido ainda vai discutir, ainda há todo o processo de debate interno no pessoal para definir programa e nome, isso não está dado, mas há uma probabilidade de ser o Marcelo, e portanto significa que a gente tem que vencer uma primeira tentação, que é a tentação de transformar o Freixo no Frechinho Paz e Amor. Porque, na verdade, esse é um primeiro elemento, ou seja, você pode partir do princípio de que é necessário tornar mais palatável ou menos radical o nosso programa para fazer com que a gente ganhe setores maiores da sociedade. O problema é que a conjuntura mudou. Não é a conjuntura de 2002 que elegeu o Lula, em que o caminho pensado para isso foi o caminho da conciliação, foi o da carta aos brasileiros, etc. A gente está num momento em que as coisas estão polarizadas, em que as pessoas querem mudança. As pessoas não vão votar no melhor gerente para a cidade do Rio de Janeiro. As pessoas querem alguém que apareça com algum tipo de proposta de novidade no cenário político. E aí, essa é a grande questão, de como é que você consegue, ao mesmo tempo, apresentar uma novidade que possa fazer com que as pessoas percebam que sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. E aí, ao mesmo tempo, você tem que saber contra quem você vai brigar e com quem você vai falar. Óbvio, não há nenhum tipo de negociação com relação às milícias. E a gente vai ter que apresentar nossa história de enfrentamento às milícias. A história do pessoal é a história de enfrentamento. Por outro lado, a gente vai ter que mostrar que uma vida em que uma cidade onde a vida esteja acima do lucro, onde as pessoas sejam mais importantes do que as coisas, onde o governo não seja aquele que vai cuidar das pessoas, mas que vai dar condições para as pessoas decidirem seus próprios rumos, onde as pessoas vão ter direitos garantidos,
garantidos, isso vai melhorar a vida de todo mundo. Agora, aí precisa de trabalho de base, a gente precisa recuperar o trabalho feito até aqui, precisa continuar expandindo o voto do pessoal que houve essa expansão, tanto em 2016 quanto em 2018, para a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. É preciso ter mais base na Zona Oeste, apesar de toda a presença das milícias. Nós estamos num jogo de disputa de espaço nessa história toda, para conseguir fazer uma campanha eleitoral que tenha a radicalidade da defesa dos direitos, para que se mostre que a vida pode ser diferente para as pessoas. E vamos ter que fazer o debate da unidade das esquerdas. Eu acho que esse é um debate fundamental. Porque se de um lado você tem aí o atual prefeito Crivella, né, se colocando para reeleição, você deve ter um candidato do campo bolsonarista, é possível que tenha um candidato tentando, ou o próprio Eduardo Paes, ou alguém que venha pensar o legado dele. Portanto, você tem de novo uma multiplicidade de candidatos no campo da direita. A gente precisa unificar a esquerda. Unificar a esquerda numa proposta em que possa recuperar parte das raízes daquilo que significa ser de esquerda, apostar na igualdade, apostar na organização do povo, apostar no enfrentamento dos poderosos. E vai ter que dizer para as pessoas que esse é o elemento fundamental. É claro que a gente, na última eleição, já percebeu que muitas vezes é mais importante para a pessoa saber se qual é o posicionamento do Marcelo sobre a legalização das drogas, sobre qual é a sua proposta para o transporte público. Mas nós vamos ter que dizer para essas pessoas que, olha só, estão querendo desviar a tua atenção para não deixar você perceber que a gente aqui vai enfrentar a máfia dos ônibus. A gente vai mudar a lógica como transporte, por exemplo, só para pegar um exemplo, é administrar na cidade do Rio de Janeiro. A gente vai ter que ser capaz de anunciar isso. E aí, é claro, né, vamos ter que, com toda uma série de instituições que não foi capaz de perceber os crimes eleitorais de Bolsonaro, como é que a gente aposta nessas mesmas instituições? Vamos ter que denunciar para todos os lados. Não é fácil. Não é uma eleição que está fácil, num cenário muito difícil, mas ainda tem água para rolar nesse segundo semestre de 2019. Primeiro semestre de 2020, muita coisa vai acontecer para que a gente perceba em que cenário vai acontecer as eleições de 2020. Né? Hoje, parece que até o Olavo de Carvalho estava falando que tem que caçar o registro dos partidos políticos de esquerda. Então nós temos um cenário, inclusive, de muita indefinição. A gente não pode, inclusive, dar como se nós estaremos numa normalidade democrática, porque não estamos numa normalidade democrática, e a gente precisa, de uma certa medida, denunciar todos os momentos em que essa normalidade democrática está sendo quebrada. Na verdade, a democracia, ela foi um arremedo para grande parte da população do Brasil esse tempo todo, e mesmo esse arremedo hoje, que é a democracia da nova república, está esfrangalhando, e a gente vai ter que apresentar uma proposta que seja ao mesmo tempo de ruptura e ao mesmo tempo de defesa de uma radicalização dessa própria democracia. É um desafio. Tarcísio, você falou, e acho que todos nós temos falado bastante sobre isso, como trabalhar essa unidade da esquerda. Primeiro, até a gente vinha conversando, né, em off, né, saber quem é de esquerda de fato na esquerda é uma dificuldade que nós temos. Eu queria saber, e você repetiu esse discurso, que eu acho que é isso mesmo, queria saber como é que está esse trabalho na Câmara. Há esse trabalho na Câmara, porque o Rio de Janeiro, em 2016, foi, como quase sempre é, um laboratório para o que vinha aí, tanto no Estado, quanto nos estados, né, em vários, quanto no governo federal, porque o Crivella já antecipou o que foi o Bolsonaro, Sim. de certo modo, em 2016. Então, como é que está esse trabalho, como é que está o pessoal trabalhando com outros partidos, em termos de votação, em termos de proposta? Há esse trabalho? Você acha que ainda há evolução nesse sentido? Porque já é também um laboratório para o próprio pessoal, que é um partido, digamos assim, que o povão entende como radical demais, até por ter socialista no nome, etc. Como é que está esse trabalho? Como é que o pessoal também está trabalhando internamente com isso, principalmente aqui na prefeitura? Olha, quando a gente olha para a Câmara dos Vereadores, tem dois aspectos. O primeiro, que é mais fácil fazer a unidade da esquerda, porque nós somos os 6 do PSOL, 2 do PT e 1 do PDT. Né? Embora o PDT tenha 2 vereadores, tinha, quer dizer, até em volta a ter, mas um deles agora virou secretário do Crivella, ele nunca se identificou como de esquerda. O outro vereador, que é o Fernando William, né, um pedetista, inclusive, histórico, etc., não, sempre se identificou como alguém do campo progressista e com o qual a gente tinha um diálogo o tempo inteiro. Isso, inclusive, nos faz perceber que o debate, inclusive, no cenário brasileiro, às vezes nem é exatamente pelos partidos. Por exemplo, a gente tem hoje na Câmara dos Vereadores
um diálogo muito franco e aberto com a Tereza Berger, que é tucana, do PSDB. Isso significa que ela vai estar apoiando nossa candidatura? Não. Mas na Câmara de Vereadores, muitas vezes, o tipo de proposta minimamente republicana que a gente defende lá, a gente pode contar, às vezes, com ela para poder fazer. Olha como é que estamos no nível. Porque o resto é um absurdo, né? Então, você não passa disso. Aí, às vezes, quando tá muito claro o vexame que vai ser aprovar uma determinada coisa, aí o César Maia também vota com a gente e por aí vai, entendeu? Quando tá muito grande o vexame, né? Agora, a grande maioria da Câmara é formada por um conjunto de vereadores muito ainda fisiológicos que estão interessados na questão da pequena obra do seu bairro, que é a história de dizer, olha, vamos aqui defender o meu voto, meu eleitorado que me elegeu para podar as árvores na rua, para garantir uma clínica da família aqui no bairro, etc. Isso é a larga maioria da Câmara de Vereadores e tem aqueles operadores mesmo do governo Crivella e etc., os operadores da especulação imobiliária que você nota lá, que estão presentes na Câmara também, mas tem uma grande maioria que é nesse nível que as coisas acontecem e que estão lá para votar no que o governo manda, ou quando percebe que o governo é fraco, para votar contra o governo. Então, na Câmara, a gente hoje tem um bom diálogo, uma boa unidade construída exatamente desses 9 vereadores, os 6 do PSOL, 2 do PT e 1 do PDT, que é o Fernando Willian nessa história toda. Mais importante do que isso, do que pensar os vereadores que hoje já estão no mandato, é imaginar, por exemplo, hoje qual é o papel que o PDT vai fazer na cidade do Rio de Janeiro. Qual é o papel daqueles que votaram no Ciro Gomes no primeiro turno, inclusive muita gente fez a opção de votar em Tarcísio, né? Tarcísio e Ciro. Conheço muitos. Nas eleições de 2018, né? E eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa fazer, ou seja, o que vai fazer esse eleitorado que, de uma certa medida, para o governo do Estado fez uma opção, não votou no Pedro Fernandes, que de fato era mais difícil de ser encarado como uma candidatura de esquerda, e era a candidatura do PDT, exatamente. É secretário do Witzel. Hoje é secretário do Witzel. Portanto, votou na nossa candidatura para governador, votou no Ciro Gomes. Isso é muito mais do que um eleitorado do PDT propriamente dito. Com certeza. Então, a discussão da unidade é como é que você consegue fazer com que esse eleitor que votou no Ciro, o eleitor que votou no Haddad e que votou, inclusive, na Márcia Tiburi, né? Portanto, um eleitorado mais autenticamente petista, e o eleitorado que votou na gente, que votou no Boulos, etc., possa construir uma candidatura para a cidade do Rio de Janeiro, que possa acreditar num determinado projeto unificado para a cidade do Rio de Janeiro. Isso significa que, por exemplo, o debate quando passa pelo PDT, que tem quadros hoje, como Cidinha Campos, Marta Rocha... Acabar Cidinha Campos, né? Pois é, que tem, de uma certa forma, né, não são perfil de esquerda, mas me preocupa muito mais como é que eu faço o diálogo com aqueles eleitores do PDT que votaram no Ciro e etc., que podem e deveriam estar no unificado da história. A mesma coisa, por exemplo, hoje como é que a gente vai dialogar com uma liderança importante no Rio de Janeiro, que é líder da oposição no Congresso Nacional, que é o Molon, né? E, portanto, isso vai para além do que são, por exemplo, os quadros do PSB no estado do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, aqueles eleitores do Molon, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições, como é que a gente consegue construir o diálogo ali? Ou seja, é uma candidatura e é uma personalidade, uma figura política com a qual a gente tem que travar diálogo. Nós temos discordâncias com ele, mas com o qual a gente precisa travar o diálogo sobre qual é o projeto para a cidade. E um diálogo que vai além do debate, o Molon vai ter uma secretaria, o PSB vai indicar uma secretaria, toma aqui a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o PSB. Não vai passar por aí o debate. Mas qual é o tipo de proposta que o Molon pode trazer do diálogo, da construção de um programa para a cidade do Rio de Janeiro, que possa, inclusive, construir esse projeto? Que tipo de ideias ele traz? Que tipo de ideias o PDT, que constrói hoje uma perspectiva em torno do Ciro Gomes, ou em torno do retorno de um trabalhismo que também está com os trabalhistas que estão no PSOL, podem trazer para isso? Qual é o projeto que hoje a militância do PT, que tenta recuperar, né, uma certa característica de esquerda do PT, pode contribuir com o projeto que a gente tem construído ao tempo todo? Como é que o PSOL pode renovar o seu projeto do Se a Cidade Fosse Nossa de 2016, de uma certa medida, para construir e anunciar isso? A gente vai, no final das contas, ampliar nossa territorialidade como um todo e construir chance para que essas ideias, que são ideias legítimas, que têm discordância em um determinado momento, se apresentem de forma unificada. Muito além do que é meramente as configurações partidárias no Rio de Janeiro, que às vezes tem esse tipo de história. Ou seja, o PDT acaba de assumir uma secretaria no governo Crivella, mas não é o PDT histórico. Renato Moura não tem nenhuma, né, tradição, eu não sei nem se ele fez campanha para o Ciro Gomes em 2018
eu chutaria que não fez esse tipo de história e deve ter, no segundo turno, por exemplo, votado no Bolsonaro tranquilamente. Sim, então a gente pode entender que na Câmara dos Vereadores há esse tipo de diálogo já, que, inclusive até em termos na LERJ e na Câmara dos Deputados também, em Brasília, também a gente já percebe isso. Mas muito para resistir. Eu acho que talvez esse diálogo com os partidos de esquerda, eles estão se vendo acuados, e alguns, até mesmo que não são de esquerda exatamente, mas acabam se vendo acuados, inclusive como o PSDB aqui no Rio de Janeiro, tanto na LERJ, com o Luiz Paulo, quanto a Tereza Berger. Você vê que eles votam muitas vezes com o pessoal. Então ameaçar de extinção, né? Porque, exatamente. Então, Mas estão construindo um projeto diferente a partir do Paulo Marinho, né? O Sim, PSDB no Rio de Janeiro agora é Dória. Temos Sim. que lembrar disso, a direção. Sim. E aí, inclusive, criando rusgas Importante. com o Luiz Paulo e com a Tereza Berger. Então, a mais loucura dessa história assim. é que hoje o PSDB no Rio de Janeiro, inclusive, se prepara para lançar um projeto para a disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro que não tem nada a ver com a gente. Sim. Trazer uma lógica de um outsider novamente, volta a se falar o nome do Bernardinho, esse tipo de história que tá no Novo. O filho do Eike Batista. Né? Exato. Paulo Marinho, que é suplente do Flávio Bolsonaro. Que é suplente do Flávio Bolsonaro. Entendi. Não, mas é só para fazer esse preâmbulo mesmo. Então, assim, você acha que na hora de propor, na hora de sentar, ou seja, resumidamente, é mais fácil dialogar na hora de resistir do que na hora de propor, né? Você acredita que na hora de propor, para encaixar, fazer uma frente de esquerda, possa haver mais resistência? Olha, a gente está construindo agora um seminário para acontecer entre agosto e setembro, a partir das fundações dos vários partidos, em que a lógica é a proposição. E a ideia é um seminário absolutamente aberto, com gente de fora. A gente fez isso em 2016, quando fizemos o Cidade Rebeldes, em que a gente trouxe o David Harvey, etc. A gente quer repetir um pouco essa história e dessa vez ampliar do ponto de vista partidário para além do pessoal. Então queremos chamar a Fundação Perseu Abramo do PT, vamos chamar Alberto Pasqualini do PDT, não vou lembrar o nome das outras fundações, mas do PCdoB, do PSB. Eu não estou no centro desse debate, mas isso está se construindo para fazer um grande seminário que deflagra um processo de discussão na base do território do Rio de Janeiro, nos bairros, na lógica da construção de núcleos que possam estar discutindo nos moldes do que foi Se a Cidade Fosse Nossa e se o Estado do Rio fosse nosso em 2018, ou seja, deflagrar nos bairros a construção de núcleos que vão discutir a questão do programa para a cidade do Rio de Janeiro. E aí já num processo que não é de resistência, ou seja, é um processo de proposição para a cidade do Rio de Janeiro. Então você constrói um processo de acúmulo de energia e de ideia e de valores para a cidade do Rio de Janeiro. No caso da Câmara, eu queria insistir nisso, como a gente não passou pelo furacão que foi a eleição de 2018 das bancadas do PSL e o Crivella se tornou uma prefeitura muito frágil, a gente até consegue fazer algumas coisas do ponto de vista da propositiva. O mandato do Raimon, que é um mandato do PT, um mandato muito qualificado na Câmara dos Vereadores, sempre com muitas propostas. O Renato Cinco, que é um excelente vereador, tem feito uma série de propostas lá. O Paulo Pinheiro, no campo da saúde, que é um caos na cidade, sempre tem apresentado e aprovado várias coisas. Né? Portanto, a gente na Câmara tem conseguido, por exemplo, emplacar. O Raimon hoje é presidente de uma CPI. A CPI que apura a questão ali do túnel acústico. E aí está falando um pouquinho sobre essa questão. Eu sou presidente da CPI das enchentes, em que a gente, presidência de uma CPI. A gente está passando um pente fino, inclusive, na política, de Geo Rio, Rio Águas, o Centro de Operações Rio. A gente vai construir, inclusive, um programa para a cidade nessa área de enfrentamento às enchentes, deslizamentos, que é algo que a esquerda nunca teve no Rio de Janeiro. Algo, inclusive, numa lógica de uma visão da cidade como um todo. Mais do que indiciar, no final das contas, eu acho que a gente vai acabar fazendo isso, prefeitos e secretários, pela irresponsabilidade que ocasionou a morte de pessoas no Rio de Janeiro nas chuvas de fevereiro e abril, a gente vai ter um projeto para a cidade, para o enfrentamento dos eventos climáticos extremos, como a esquerda nunca teve. Então, agora, de novo a gente volta a essa questão. Será que é a melhor proposta que vai ganhar a eleição em 2018? Como é que a gente faz com que as nossas melhores propostas sejam entendidas pelo povo, pela classe trabalhadora no Rio de Janeiro, como de fato propostas capazes de melhorar a vida? Como é que eu vou conversar com um cara lá do Jardim Maravilha, lá em Guaratiba, que ficou embaixo d'água durante semanas, que quem tem a proposta para dar poder e dinheiro para Rio Águas, poder fazer as obras necessárias para drenagem lá, e não o vereador que vai botar a faixa
né, que vai dizer, olha aqui o que eu estou fazendo, etc., mas uma proposta sistêmica sobre o Rio de Janeiro é melhor para a vida dele do que o vereador que está lá, né, o vereador do bairro, etc. e tal, que depois vai fazer o jogo do prefeito que tiver de plantão sem poder garantir direitos. Como é que a gente garante que as pessoas entendam que a política é para garantir direitos e não para garantir favores? Esse, que eu acho que a pergunta que o Fagner faz no primeiro momento, é a dificuldade nossa hoje. Certamente. Mas se a gente tiver maior para fazer isso, e se a gente não tiver dividido entre a gente, se eu não tiver o tempo inteiro que está demarcando posição, ou eu, ou o Freixo, ou etc., demarcando posição com o Molon, com o Jandira, com Márcia Tiburi, já é um primeiro passo para que a gente possa fazer o debate onde ele deve ser feito. E eu acho que a gente, a essa altura, tem condição de fazer. Não é... O Tarcísio respondeu parte da pergunta que eu ia fazer. Foi mal. Essa questão de chegar no trabalhador, chegar na população. Você deu o exemplo do Jardim Maravilha lá em Guaratiba. O Jardim Maravilha, ele é abaixo do nível do mar. Sim. Né? E tem milícia... Holanda carioca. Sim. E a milícia faz loteamento em área que foi planejada para ser o escoamento de água. Né? Então, para você... Essa dificuldade que já tinham quadros da esquerda e até outros quadros, né, do campo democrático, já tinham. Já nas últimos 20 anos de entrar nesses lugares, vai ficar mais difícil, porque agora eles estão no poder tem mais institucional, né? E no segundo turno de 2016, a campanha do Freixo talvez tenha sido a primeira vítima de fake news massiva, eu acho, né? Em processo eleitoral, né? Que na semana do início do segundo turno começou a ter uma enxurrada, né, de fake anunciado news. Previamente e claramente pelo Flávio Bolsonaro, que tinha sido candidato a prefeito, que disse: eu vou para o segundo turno destruir o Freixo, e anunciando que ia fazer campanha nas redes com relação a isso. E aí as fake news para os taxistas foi um negócio impressionante, né, no dia seguinte. Relembra essa história para o ouvinte que não conhece, Tarcísio. Não, a eleição, como sempre ocorre aqui no Brasil, foi no domingo. Primeiro né? domingo de outubro. O primeiro domingo de outubro. Já na segunda-feira, quando a gente estava tentando ainda construir a história de como é que vamos agora fazer programa de TV de 10 minutos, etc e tal, sem grana nenhuma, como são as nossas campanhas normalmente, os taxistas já tinham recebido áudios de WhatsApp e simulando a voz do Freixo, dizendo que o Freixo ia legalizar o Uber e dizendo coisas absurdas, e todos os taxistas no Rio de Janeiro já tinham recebido aquilo. O Marcelo, inclusive, que morava na Glória na época, desce. E aí, na hora que tá tomando um café, o taxista: porra, Freixo, que merda é essa? A gente conhece aqui, tu já vai legalizar ele, o que tá acontecendo? E aí o cara botou o áudio pro Freixo dizer: eu nunca disse isso, mas era a voz do Marcelo, que pôde pra aquele taxista explicar. Eu também tive que explicar pra taxista, todo mundo encontrou algumas, quantos a gente não encontrou e quanto não foi, né? Várias pessoas que eu fazia panfletagem no segundo turno, as pessoas, na verdade, não queriam saber, queriam dizer: não, o Freixo não é aquele candidato que vai distribuir droga pro meu filho na escola, né? Então era esse tipo de coisa que circulava. Legalizar o aborto. Era, exatamente, né? E aí todo o debate se dava neste campo, produzido por uma rede de fake news que circulava pelo WhatsApp e que a gente não estava nem um pouco preparado. Na verdade, continuamos não preparados para isso. Nós sabemos agora. Né? A gente só tem talvez um pouco mais de ideia sobre isso. Sabemos e, na verdade, que esquemas... Porque essa é uma diferença, né? A gente não vai contratar um esquema lá, Steve Bannon, para poder resolver o problema. A gente não pode se rebaixar ao tipo de método deles. Agora, como é que a gente faz o debate para que as pessoas estejam mais conscientes? Para não caírem nessas arapucas, né, que caíram, né? Vou cuidar das pessoas. Tá aí o prefeito que vai cuidar das pessoas. Reportagem todos os dias sobre o caos na saúde pública, sobre desastres um atrás do outro, sobre gastos desnecessários de uma prefeitura absolutamente péssima que não consegue... O Crivella detesta o Rio, né? Ou seja, ele é um prefeito que detesta o Rio de Janeiro, entendeu? Não é possível, né? E que dizia que ia cuidar das pessoas. Você falou de fake news, falou de denunciar. Cara, o Daniel... Não, era parte da pergunta. A outra parte da pergunta é, considerando toda essa rede de fake news e de moralização da esquerda frente a grande parte da população, como construir também essa frente de esquerda, eu acho que é fundamental, né, para não brigar entre si e você partir de ao invés do 10% do Tarcísio, 15% somando os demais. Mas até que ponto também cuidar para que não se contamine frente a grande parte do eleitorado com a má fama dos demais partidos de esquerda. Porque eu lembro da gente estar no evento do PT. Não, eu lembro de estar no evento há quase 3 anos atrás, no evento de pré-campanha do Tarcísio para vereador em 2016, que acho que tinha uma qualitativa do pessoal, algo assim, que o Freixo era o candidato que carregava a maior parte da rejeição do Lula.
das pessoas, sendo que ele é o único candidato que foi que nunca momento tinha nenhum. Sido do sido governo base de apoio do Lula. E se tem algum tipo de estratégia para tentar explicar para as pessoas que uma coisa é o PT tá com a gente, mas é numa base diferente. Pois é. Eu vou te ser franco, assim, não tem nenhuma grande estratégia nisso, não, hoje pensada sobre isso. Ele é mais um dilema que a gente vai ter que levar. Sim. E sobre o qual a gente vai ter que apontar para nossa própria história. Em que a gente vai ter que fazer com que as pessoas percebam que, na verdade, também neste debate da falsa polarização entre bolsonaristas e lulistas, a gente não tá ganhando porra nenhuma nessa história. Né? No final das contas, a população que tá indo por água abaixo, na medida em que se constrói um inimigo ideal, um espantalho ideal, que não tem a ver com a própria realidade. Né? Nós fomos oposição ao governo Lula durante tanto tempo, reconhecemos, inclusive, vários elementos de positivo que tem hoje quando olhamos para trás, né? Reconhecemos e não temos problema disso, mas fomos oposição e continuamos a dizer todas as contradições que existiam no governo Lula e que muitas delas permanecem no governo Bolsonaro. São contradições, na verdade, em que é funcional, inclusive, muitas vezes, prender o Brasil nessa falsa polaridade. O curioso é de que a gente saiu da polaridade que era entre petistas e tucanos, né, em 2014, no segundo turno, Dilma e Aécio. Eu me lembro até hoje da minha declaração de voto na Dilma no segundo turno, em que eu enfiava burdoada no PT e na Dilma nessa história toda. Nenhum petista conseguiu compartilhar minha declaração de voto naquele ano, mas inclusive que eu dizia isso, desse Fla-Flu eu quero lembrar que eu sou Vasco, né? Ou seja, essa era um elemento... Não há só dois times, não há só duas propostas políticas, não há só duas questões nesse ponto de vista, e que há muito de fabricação desses espantalhos do ponto de vista do debate político. É claro que tem muito eleitor, é claro que o Bolsonaro é nitidamente uma figura política fascista, mas dizer que todos os seus eleitores são fascistas, daí há uma parcela que, na verdade, cada vez mais adota esse tipo de postura. Mas a falsa polarização, como se a gente tivesse cindido entre dois grandes projetos, como se não houvesse alternativas a essa coisa, é ruim para nós. Então, um primeiro caminho é apontar quais são as nossas propostas, de onde a gente vem, qual é a história, e perceber que essa rejeição vai virar conosco, mas ela virá independente disso. Ou seja, hoje qualquer coisa que eu discuto, que eu ponha na internet, né, as pessoas respondem, Lula tá preso. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Acho que já, meu Deus do céu. Já tá colado com o pessoal. E aí, cara, vamos lá, vamos trabalhar nessa história. Vamos denunciar ao mesmo tempo a questão da arbitrariedade da prisão política, que é a prisão de Lula, sem abrir mão do debate que nós sempre denunciamos, as relações espúrias que o petismo construiu com as empreiteiras, que o petismo construiu com o financiamento de campanha. E vamos fazer essa história agora. Eu vou demarcar nesse debate da questão das diferenças que eu tenho com o PT para poder fazer candidaturas diferentes na cidade do Rio de Janeiro nesse momento. Tá errado se isso for mais importante do que construir um projeto de fato de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro, que inclusive possa demonstrar que a gente não precisa fazer a lógica da construção de maioria parlamentar a partir da negociata de cargos na própria prefeitura. Eu acho que está na hora da gente enfrentar esse desafio. Está na hora de enfrentar o desafio de que ser antissistêmico nesse sentido não é fazer o que o Bolsonaro fez, que continuou loteando do jeito que fez. Como é que a gente vai discutir? Como é que a gente constrói, inclusive, não esse debate raso de que o que interessa é quantas secretarias vão ter, né? O Crivella se elege dizendo, vou reduzir para 10 secretarias, agora cria um montão de secretaria para lá e para cá. A eficiência administrativa não está na quantidade de secretarias, mas está na forma que você der de função para ela, e não de loteá-la para poder garantir maioria parlamentar. Esse desafio a gente precisa enfrentar, e eu acho que tem gente, inclusive, competente e ética no PT que está disposta a fazer esse debate, tem gente no PSB, no PCdoB, que está disposta a fazer isso. São essas pessoas que a gente quer construir para trazer, para construir o programa junto com a gente. E aí, é nessa história, nessa trajetória, é que a gente vai ter que fazer o debate das rejeições e tentar, né, porque no final das contas, fazer com que a nossa capacidade de anunciar uma cidade diferente supere a rejeição que certamente será carregada conosco. Você falou na necessidade de denunciar as fake news, falou na questão toda de como a esquerda acaba sendo... É necessário sempre gritar que tem uma coisa errada, porque a gente tenta jogar um jogo democrático quando o outro lado está abertamente trapaceando o tempo todo. Eles botam a bola debaixo do braço e fazem gol de mão num jogo de futebol. Aí não dá. E o juiz? O apoio do juiz. E o juiz é deles. E o juiz é bola nossa, né? Mas aí eu te apresento. Lá o Bretas falando que o judiciário não pode ser criticado. O STF decidiu que agora o SUS não é obrigado a pagar os remédios mais caros. Se você entrar com uma ação, agora você tá fudido, morra. É sério isso? Sério. Isso é sério. E assim, Foi hoje? Foi hoje.
E aí você começa a perceber que o judiciário, que é a ferramenta, teoricamente, de controle da democracia, no papel, ele, na verdade, ele é um dos maiores, um grande resquício da monarquia brasileira. Tem verdadeiros estamentos oligárquicos que comandam os judiciários estaduais e federais nesse país. Tem como governar, apesar do Rio não ter um poder, a prefeitura não ter um poder judiciário, a municipalidade não abrange o poder judiciário, como governar um município, um estado, qualquer coisa, ser deputado, quando o juiz tem time, né? Quando o judiciário é desse nível. Como reformar o judiciário para que ele seja democrático no futuro e a gente consiga construir alguma coisa sem destruir tudo? Ou vamos destruir tudo também, pode ser. Pois é, olha. Mas vamos lá. Eu parto do princípio que nenhum desses poderes é monolítico. Todos eles têm fissuras. Todos eles têm contradições sobre as quais a gente pode trabalhar. Ou seja, eu acho que a gente tem um debate geral maior, que é todo o projeto da nova república está em xeque e a gente não tem algo para colocar no lugar, incluindo o judiciário. Quando na Constituição de 88, inclusive, a gente deu tantos poderes ao próprio STF, a forma como se construiu, e não se construiu nenhum tipo de quem vigia os vigias, né, no final das contas. Quem julga o E judiciário. havia Os propostas... tal dos freios e balanços foram pro cacete? Exatamente, e havia propostas, né, eu lembro que tem um camarada, o Marcelo Chaurel, que é da OAB, etc, tal, num debate que eu estava com ele no Colégio Pedro II, ele inclusive apresentando propostas lá nos idos dos anos 90, que foram jogados por terra, que a própria esquerda inclusive ficou com dificuldade de abarcar esse tipo de história, faz com que a gente precise pensar qual é o projeto, qual é o judiciário democrático que a gente imagina para uma democracia que funcione. Mais uma vez, isso é parte do horizonte que a gente vai ter que discutir. Mesmo assim, a gente não vai esperar isso, então vamos esperar mudar tudo para poder ganhar a prefeitura. Significa pensar em ganhar a prefeitura e tentar trabalhar no que há de contradição do próprio sistema, porque há um limite para essas coisas acontecerem, mesmo que às vezes, quando a gente está agora vendo as mensagens que estão sendo divulgadas pelo Intercept, você fala, caraca, não tinha limite, né? Você achava que ia ter algum limite, mas não tem limite. Mas ainda assim, em alguns momentos, exatamente, há uma parte da sociedade, inclusive da grande mídia, que agora percebe, caramba, ele passou do limite. Significa que ainda existe algum nível de possibilidade de construção de um projeto que possa lidar com o judiciário, com o Tribunal de Contas, com o tipo de poder que a gente vai ter que enfrentar. Agora, o tempo inteiro, isso revela pra gente o seguinte: a gente não pode ter o rabo preso e não pode ao mesmo, porque qualquer detalhe vai ser um detalhe, né, decisivo para destruir o projeto, porque não se destruirá só um governo, se destrói a credibilidade e a legitimidade. A destruição, inclusive, com o impeachment da Dilma e com a prisão de Lula, não era apenas transformar a derrota do PT, de um projeto, de um partido que estava... Era para tentar enterrar a esquerda como projeto. E, de fato, a gente tem que reconhecer que é isso que nos cabe, que muita gente vai ter que, ao destruir, por exemplo, num caso, e eu acho que nós temos uma luta muito grande para que isso aconteça. Mas para o caso, por exemplo, do Freixo ganhar a eleição, vão tentar derrubar o Freixo porque é derrubar a possibilidade de uma mudança pela esquerda, de uma mudança que possa apontar, né, não a conciliação com os grandes poderes que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. E isso vai ser decisivo derrotar. O Crivella se salva de um impeachment agora, que tinha dificuldade para explicar, inclusive para a população, qual era o crime que o Crivella tinha cometido na história de contrato de publicidade, etc. Eu não tenho nenhuma dúvida que se fosse o governo do Freixo, teriam derrubado o Freixo com esse mesmo pedido de impeachment, mesmo que ele fosse Menos difícil. até, né? É só lembrar, quem é que sabe o que são pedaladas fiscais até hoje? Porque em tese foi por isso que Dilma foi derrubada. Né? Então mudou a lei depois. Pois é. Mas a grande discussão, né, que se tem a essa altura, a gente vai precisar, para lidar com o judiciário, não ter rabo preso, a gente não vai poder cometer erros que serão utilizados contra nós como um todo e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar nas contradições que esse sistema tem. Ao tentar se anunciar como neutro, de uma certa medida, todo o poder deixa margem para que a gente possa cobrar isso dele ao mesmo tempo. Sim. A eficácia simbólica de um poder está exatamente na possibilidade dele esconder a sua arbitrariedade. E aí, ao fazer isso, ele dá margem para que a gente possa fazer o debate disso. Bourdieu que faz esse debate no poder simbólico. Eu acho que é comunicação também, né? A gente tem que gritar mesmo, tem que aí, então, falar, botar dedo na cara, explicar o que está sendo feito. Fica aí, então, aguardo para a criação da comuna do TJRJ, porque aquele povo ali, meu irmão, só se botar o Casaro no poder, botar um banner do Che Guevara na frente. Damasceno e Casaro. Pois é, vamos lá. Ô Tarcísio, queria voltar com você para
para a Câmara de Vereadores, a gente... Coisa boa. Na semana passada, vou voltar mais uma vez aqui ao Mário Magalhães, a gente teve, ao divulgar o programa, um dos ouvintes entrou em contato com a gente nas redes sociais, dizendo que o pai dele não está acostumado a nem ouvir podcast e nem a participar do debate político, mas que ele, levando o pai dele ao médico de carro, o pai dele gostou tanto do debate político e tanto do podcast que ele pediu para poder, na volta de ir para casa, rodar mais tempo, né, para poder dar tempo de terminar o programa, né? Então, eu pensando nesse ouvinte, nesse novo ouvinte, que a gente não consegue mensurar exatamente quantos são iguais a ele, o que aconteceu? Já entendi. Estamos juntos. Tá. Pensando nesse ouvinte, nesse novo ouvinte, né, eu queria que você falasse, você como vereador, né, participa das comissões, participa das CPIs, eu não sei se você ainda participa ou se já participou da Comissão Permanente de Educação e Cultura, a Comissão do Carnaval, a CPI dos ônibus, etc. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de atuação na Câmara de Vereadores e em que pé tá essas comissões, essas CPIs que você participa, para o povão entender o que acontece lá dentro. Maravilha, maravilha. Isso é bom, né? Porque às vezes o povão acha que a gente só trabalha ali terça, quarta e quinta de 4 às 6, que é o momento onde acontecem as votações. Então, em tese, parece que a gente só trabalha 6 horas por dia. Não é verdade. Né? Uma parte do trabalho dos vereadores, além da história de atender o público, de pensar na proposição das leis, de estudar as leis que estão sendo propostas para decidir como vota, se vota a favor ou contra, é essa participação das comissões. Eu hoje faço parte da Comissão de Educação, da Comissão de Cultura, da CPI dos camarotes, que investiga a venda dos camarotes no Sambódromo, que foi vergonhoso. Depois eu posso contar algumas coisas dessas, mas, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, um camarote do Sambódromo esse ano foi vendido por R$22.500. Quanto custou o ingresso que você foi, o preço... Pô, eu fui no mais barato, foi R$600. O preço... Tinha mais barato. Cabiam quantas pessoas? Não, Esse foi na Série A, né? Esse R$22.500, o valor original dele era 500 mil. Foi vendido por R$22.500. O edital foi lançado às 11 da manhã e 2 horas da tarde aconteceu o leilão. Ninguém ficou sabendo, né? Só pra você ter uma ideia. A empresa foi criada um uma dia única antes. Empresa. Não, a empresa tinha ganho ano anterior também. A mesma empresa ganhou os 2 anos essa história verdade, toda. ela presta muita Era atenção uma no Diário maravilha. Oficial. E aí a gente tá lá discutindo essa história toda e a CPI das enchentes. E a gente tem também a Comissão Especial do Carnaval. Cada uma dessas comissões tem papéis diferentes. Na Comissão de Educação e de Cultura, que são comissões permanentes, a gente analisa os projetos de lei que tem esses temas. E faz também, por exemplo, na Comissão de Educação, a gente está fazendo uma audiência pública por cada região da cidade, são 11, em que a gente vai ouvir professores, pais de alunos, funcionários e alunos sobre como está a situação da educação no Rio de Janeiro. Na Comissão de Cultura, a gente pega demandas da sociedade. A gente agora está acompanhando, por exemplo, a luta, inclusive, dos contratos de terceirização dos teatros que foram rompidos e os teatros estavam sem mão de obra. A gente está acompanhando lá a questão do chamado Plano Municipal de Cultura que estava na Câmara e que estava parado. Então a gente faz, inclusive, como discutir a questão do Memorial do Holocausto e que vai ser construído no Morro do Pasmado. E ninguém era contra o Memorial do Holocausto, mas a sua localização era polêmica. Então vamos discutir essa história toda. Tal. E a CPI em que a gente investiga alguma coisa da prefeitura. Né? Eu já participei também da CPI dos ônibus. A CPI tem sempre uma duração limitada, ela acabou. O relatório oficial Chapa Branca tinha só 18 páginas, né? Não, de coisa concreta, que só dizia que tinha que aumentar a fiscalização sobre os ônibus. A gente fez um relatório paralelo com 350 páginas, que hoje, inclusive, o Ministério Público tomou como base para pedir a anulação do contrato da Prefeitura com a FETransport, da Prefeitura com a Rio Ônibus, dada a quantidade de crimes que tem em torno dessa história toda. Então, as comissões funcionam desse jeito. E a gente faz um trabalho muito grande, procura, por exemplo, na Comissão Especial do Carnaval, todo ano a gente publica um relatório com recomendações, tanto sobre a questão do carnaval da avenida, das avenidas, né, não só do Sambódromo, mas também Intendente Magalhães, né, também a Avenida Chile, como os blocos ali, como também o carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro. Então, propostas para democratizar o carnaval e etc. Então, isso faz parte do trabalho na Câmara de Vereadores e seria bom, inclusive, que todos os vereadores e todas as comissões trabalhassem como a gente faz para trabalhar mesmo.
Na verdade, grande parte das comissões, e especialmente aquelas que interessam a especulação imobiliária e as milícias, por exemplo, a Comissão de Assuntos Urbanos, que trata inclusive da questão da questão do uso do solo urbano, etc. e tal, são comissões muitas vezes pro forma, que não fazem reuniões, que estão lá só para chancelar o interesse de determinados grupos políticos, ou, por exemplo, a Comissão de Turismo da cidade. Ela, na verdade, é difícil entrar nessa comissão, porque o interesse, inclusive, às vezes, das grandes redes hoteleiras, etc. e tal, para que os vereadores tomem esse posto só desse tipo. Então, tem comissão na Câmara dos Vereadores que ou não funciona ou funciona para outros interesses. A gente procura dar um patamar para essas comissões, para que elas, inclusive, possam nos ajudar a cumprir o papel que o povo, quando elegeu a gente, fez, né? Democratizar, garantir direitos, denunciar, investigar, né, o poder público e etc. A Comissão das Enchentes, só para encerrar, que é uma CPI, a gente inclusive fez contato com 11 comunidades diferentes do Rio de Janeiro que foram atingidas pelas chuvas de fevereiro e abril e levamos o conjunto de órgãos da cidade do Rio de Janeiro em cada um desses lugares para que a gente pudesse fazer um levantamento das obras emergenciais de curto, médio e longo prazo e tá dando um trabalho pra caramba pra própria prefeitura, ainda bem, e vamos ter um relatório robusto aí no final dessa CPI das enchentes, que eu quero divulgar o máximo possível, porque eu acho que a cidade, né, as chuvas são inevitáveis, mas as mortes são evitáveis e a gente precisa de política pública para isso. Olha, não sei em que pé esse Museu do Holocausto tem, mas é capaz do Exército mandar uma moção de reclamação sobre isso, porque daqui a pouco falar que não foi bem assim, veja bem, tinham boas pessoas ali que matavam os judeus e tudo mais. Você sabe que a proposta do Museu do Holocausto tem muita coisa interessante, por exemplo, inclusive em pegar não só o museu que trate da questão do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, mas trate, por exemplo, da questão das contribuições da comunidade judaica na história da cidade do Rio de Janeiro. Tem coisas muito interessantes, tem acervo e tal. Mas o louco dessa história é de que não houve a preocupação com a questão da paisagem natural, há um debate sobre isso, embora o IPHAN agora tenha liberado tudo, mas ele se tornou, inclusive, um ponto de reivindicação dos fundamentalistas evangélicos que querem fazer, no obelisco que vai subir ali no Morro do Pasmado, e que terá os 10 mandamentos, uma espécie de pátria da Bíblia e local de peregrinação para o fundamentalismo evangélico. Que usam hoje, não sei se vocês já viram, a bandeira de Israel como símbolo deles. Né? O fundamentalismo evangélico usa a ideia do Estado de Israel, do Estado de Israel como Estado da Terra Prometida. Faz parte uma do coisa lobby de bizarra, mas uma coisa absolutamente que é muito bizarra, antissemita o rolê. que é antissemita. Então, temos um debate, inclusive, na audiência que aconteceu lá na Câmara sobre o Memorial do Holocausto. Uma coisa que foi muito espantosa foi porque foram ônibus que vieram de uma igreja evangélica do Gramacho, lá de Duque de Caxias, para defender o Memorial do Holocausto com um discurso que era um discurso muito doido nessa história, que eu tive que fazer... 2070 não são as mações? Era um negócio... E é difícil o debate sobre isso. A gente precisa, inclusive, tomar conhecimento sobre isso, ou seja, há debates urbanísticos e paisagísticos importantes ali, a Associação de Moradores, inclusive, de Botafogo, instituições da sociedade civil continuam questionando a forma como esse monumento será erguido ali no Morro do Pasmado. Portanto, o debate, o Museu do Holocausto é algo importante para a cidade, mas há debate sobre o seu projeto arquitetônico, mas eu acho que hoje, inclusive, infelizmente, a prefeitura já bateu o martelo e esse projeto está sendo construído ali. Em breve nós teremos um obelisco erguido ali, mas nós vamos ter que depois debater, inclusive, de como é que esse tipo de história, como é que vai ser, inclusive, para a própria cidade, sobre essas relações entre essa história que está, claro, como um projeto dos fundamentalistas. E aí isso é um problema grave, na minha opinião. Só pra quem não sabe por que é antissemita, que o negócio é o seguinte, a galera evangélica apoia os judeus, que eles querem que todos voltem pra Israel pra acontecer o juízo final e os judeus serem punidos por Deus por terem traído Jesus. Um bagulho altamente antissemita. O Edir Macedo anda com kippah. Ele virou o próprio Abraão. Ele vem fantasiado. Além de... Mas eu acho que vale a pena chamar alguém que entenda desse debate, inclusive religioso. Sim. Pessoal do sionista de esquerda, tem uma galera que eu acho que vale a pena fazer esse debate. Eu mesmo é um debate que eu preciso me inteirar mais, mas ele hoje é assustador. Quem anda, por exemplo, às vezes ali na suburbana, que tem aqueles lugares onde vende bandeira de time, Flamengo, não sei o quê, a bandeira de Israel já está entre eles, é claramente utilizada hoje como um símbolo do fundamentalismo evangélico. Esse debate, inclusive, com a comunidade judaica precisa ser feito. Bom, você, antes de vereador, quando terminar o seu mandato e quiser largar a vida pública, vai voltar a ser educador, e essa semana a gente está percebendo aí mais um ataque, agora cada vez mais direto, a tentativa do governo de acabar com o Enem, né? A partir do ano que vem, você vai poder fazer em casa no computador. O que é basicamente está tentando forçar as universidades a fazerem suas próprias provas. Não tem. Só que
sem a verba que antigamente elas tinham. Porque a verba vai continuar sendo dedicada ao Enem Online, que é um método muito idôneo de fazer uma apuração de conhecimento. Instituto Rio Branco também teve um instituto Rio picareta Branco também. aí que... Vamos ser bem pra claro. fazer a Estão prova. fraudando a prova do Instituto Rio Branco. Pra entrar os amigos do resto. Pra entrar o Forchan inteiro como diplomata. Assim, a destruição da universidade pública, obviamente, é um tema talvez dos mais importantes, mais queridos para a não administração Bolsonaro. E, obviamente, você como vereador tem muito por fazer, mas como resistir a isso e como fazer a educação, que é um tema que é sensível à população, ser uma alavanca para coisas maiores, talvez? Pois é, a gente está diante de uma conjuntura em que o governo federal é inimigo da ciência e do conhecimento, né? Inimigo mesmo, ou seja, ele não valida, não reconhece a importância de coisas básicas como o censo do IBGE, pesquisas feitas pela Fiocruz, né, a própria produção intelectual das universidades brasileiras. A destruição do censo também não é coincidência. Não é coincidência, e portanto a gente tem... Acaba com a pobreza parando de perguntar sobre ela. Exatamente. Não, e pra você ter uma ideia, a coisa tão bizarra que eu recebi, por exemplo, áudios e textos sobre de como é que está sendo retirado praticamente tudo do censo, mas problema de movimentos de familiares de autistas, porque na verdade você não vai conseguir mais perceber como é que tá, inclusive a questão do autismo. Aí eu falei, cara, é uma pauta importante que inclusive setores de direita hoje tem nesta pauta da questão, inclusive, das pessoas com deficiência, uma pauta importante. E aí eu falei, cara, eu comecei a mandar esse áudio que eu recebi, esse texto, para vereadores de direita, que eu falei, olha só, né, para ver se vocês conseguem fazer chegar lá no Bolsonaro para ele entender, porque é um absurdo o que está acontecendo. Mas é um governo anti-ciência, anti-conhecimento, e aí... É óbvio, né? Se cria esse espantalho, esse pânico moral de que tudo é doutrinação, de que é tudo, né, a balbúrdia e é toda a história em torno da questão do Enem. E aí agora se faz esse projeto. E como faz tudo no governo Bolsonaro? De forma atabalhoada, sem explicar nada, para fazer um... Na época do César Maia, a gente chamava isso de quê mesmo? Factoide. Né? Criava uns factoides para estar na mídia. Só que isso agora, com as redes sociais, se ampliou de tal forma. E o problema é que não é porque os caras querem mesmo destruir essa história. E aí, o problema é que a gente também passou muito tempo sem conseguir fazer o diálogo com as comunidades. Eu acho que a gente errou do ponto de vista dos educadores, ou seja, as escolas, muitas vezes, elas passaram a ser vistas como objetos estranhos nas comunidades. Né? Eu acho que lá nos anos 80, quando o Brizola construiu a ideia, o Brizola e o Darcy, a ideia dos CIEPs, tinham vários problemas e eu não nego que eu faço parte daqueles que, né, de uma tradição que criticou uma série de coisas, principalmente a divisão da rede em duas. Havia a rede dos CIEPs e a rede estadual. Mas tinha um elemento nos CIEPs que era fundamental, que era a tentativa de que os CIEPs fizessem sentido para as comunidades onde eles estavam inseridos. E a gente perdeu isso, inclusive, como educadores. A gente reduziu o debate da gestão democrática da escola ao processo da eleição para diretor. E aí a gente fez com que as escolas tenham um pouco sentido. Porque a gente, inclusive... né, deixou de ter aquilo que na minha geração ainda fazia algum sentido, de que o trabalhador bota o seu filho para estudar porque ele vai ter um diploma e vai melhorar a chance de emprego. Hoje isso não é uma realidade. As pessoas se formam no ensino médio e não tem emprego, se formam no nível superior e não tem emprego, portanto diploma não é uma garantia de emprego. E aí, na verdade, se até esse significado a escola perdeu, na verdade foi ficando muito difícil. Ao mesmo tempo, toda a desvalorização dos profissionais da educação, né? Ou seja, os profissionais da educação foram tão maltratados ao longo desse tempo todo que se tornou a lógica de uma categoria que está o tempo inteiro em greve, que está o tempo inteiro massacrada, que está o tempo inteiro... E que, na verdade, as pessoas, né, quando hoje um jovem diz para o pai, né, vai ser professor, não faz isso, meu filho. É um absurdo que a gente vive no país. E aí, agora, como é que a gente recupera a importância da educação? A educação é um bom mote para a campanha política, né? Nenhum vereador vai se eleger, sou contra a educação, não vou botar verba nas escolas. Fechar essas creches tudo. Fechar essas creches tudo. Não faz isso. Mas, ao mesmo tempo, na verdade... Esse é o pessoal do Partido Novo. Pois é verdade. Eles querem o tal do Ticket, voucher. ticket. Voucher. Você vai poder botar o seu filho no Santo Agostinho com esse voucher. Não, mas, por exemplo, aí você vem o Crivella com a história de que corta dinheiro do carnaval para dar para criancinha na creche, né? Aumentar, inclusive, o dinheiro da creche conveniada nessa história toda, fazendo uma oposição bizarra, né, entre essas duas coisas, que é a forma como se faz isso. Mas aí, de fato, o que acontece? Os profissionais da educação na América Latina têm sido um bastião de resistência ao longo dos últimos anos também.
grande parte dos enfrentamentos aos governos neoliberais vieram de profissionais da educação, no Chile, até nos Estados Unidos, né? Importantíssimas greves de educadores na Argentina. No México né? também, No México. Você tem toda a lógica lá, inclusive em Chiapas e fora de Chiapas, no México. Né? Você tem importantíssimo. Então, quebrar essa possibilidade de unidade de uma parcela da classe trabalhadora, que ainda é muito grande, que ainda é necessária, tem concurso para educação todo tempo, é também decisivo para esses governos de direita. Então nós estamos no meio do enfrentamento dessa história. Mas aí, o 15M, né, o 15 de maio, 15 de março, março ou maio? Maio, já não sei, maio, mostrou inclusive de que na verdade aqui está um ponto importante de resistência, que a gente vai precisar levar adiante. Porque aí precisa conversar com as pessoas sobre, para elas entendam que a vacina que protege seu filho é ciência. Rapaz, tem que, né, falar que a vacina protege, né? É, Pois tem é, que voltar por aí. Esse exemplo não foi bom, Rapaz, é um negócio impressionante. Os tempos em que a gente está vivendo, né, cara? É um negócio muito bizarro. Mas eu Porque sempre a Fiocruz faz a vacina, roda da história segue Sim, girando. a história não tem fim. A Fiocruz é antra-comunista, faz vacina pra fazer doutrinação. Siga em campanha pela antivacina e me sigam pra saber mais. Anti-antivacina. Anti-antivacina, que é o seguinte, Que susto a agora. Fiocruz já faz um negócio inócuo. Fanfic Fala assim, de isso aqui vai Alcísio. curar o autismo do seu filho da outra vacina, entendeu? Aí você dá, o cara vacina, tá todo mundo feliz, o trouxa tá enganado, tá feliz, e pronto. A antivacina. Tarcísio, você falou aí do carnaval, do Crivella fazendo essa falsa dicotomia aí. E o carnaval é um tema que a gente debate bastante aqui, que até me orgulho bastante de debater. Debatemos fora do período de carnaval, Debatemos inclusive. fora, debatemos a fundo, e eu me orgulho muito porque tem muita gente que não acompanha o carnaval, muito ouvinte de fora do Rio. Tem que não, preconceitinho no carnaval? que não gostava e tal, e a gente tá aqui com um quadro político que vive o carnaval, inclusive... muita gente que não vive É esse governador que você quer? Sim. Pra quem não sabe, Eu quero o governador vestido de Mafalda, sim. pra quem é fora do Rio, o Tarcísio Ai, meu Deus, imagina eu despachando vestido de bailarina. o Tarcísio é um cara que se fantasia, que vai pra bloco, que fundou bloco. E essa foi a fake news que deu diretor de errado. bloco. Diretor de Essa é a bloco. maior prova de uma fake news que deu errado. Começaram a botar foto aí no carnaval, de Mafalda, de Leia e tal. É isso que você quer? Então falou, pô, bem legal isso aí. Pois é. Então, assim, muita gente se identifica, né? E ao mesmo tempo, muita gente hipócrita vê lá o Tarcísio fantasiado no carnaval, curtindo o carnaval e fala, que absurdo. O cara mesmo O cara adora sai de carnaval, piranha no carnaval. Sai de Então, assim, e a gente fala muito sobre o carnaval, mas, de certo modo, é uma pauta que a gente está sendo atropelado e que acaba virando secundária na boca do povo, de alguma forma. E só quando chega em fevereiro que o pessoal lembra, e aí muita gente defende, né, e tal. Não, tem que ter e tal. Como é que você tá vendo esse ataque do Crivella, primeiro ideológico ao carnaval, segundo agora se unindo com o Witzel querendo privatizar, e como é que faz esse diálogo para mostrar, e você acabou de citar aqui sobre a questão do camarote e tal, como é que faz para mostrar para a população a importância do carnaval, não só economicamente, mas também enquanto identidade do carioca. Sim. Como é que é esse diálogo, como é que faz... Se tem alguma dificuldade nisso? O Crivella é esperto naquela propaganda que chegou a ser vinculada, inclusive, na televisão, porque ele mobiliza os afetos das pessoas atacando a Liesa e a Globo, né? E usando uma mentira, dizendo 70 milhões foram dados às escolas do grupo especial. 70 milhões que foram dados para a Liesa e para a Globo. Né? E é uma tremenda mentira, porque 70 milhões de reais é, na verdade, quando você soma todo o dinheiro que a prefeitura investiu, não investiu, mas todos os custos da prefeitura em torno do carnaval em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, o cara da controlador de trânsito, que estava aqui na Praia do Flamengo, controlando trânsito, está contabilizado nesses 70 milhões de reais, não é só para as escolas, não é dinheiro dado às escolas. E ele esconde exatamente todos os centenas de milhões de reais em impostos que esse investimento trouxe para a própria cidade. E ele esconde, inclusive, dos tais 70 milhões, mais de 40 milhões já vieram da iniciativa privada, não eram dinheiro público. Ele esconde isso tudo, mas ele cria uma oposição com quem a gente também sempre brigou. Sim, isso que eu ia falar. A gente sempre brigou contra o monopólio da Globo na transmissão dos desfiles. Né, que o absurdo daquele monopólio, que não tinha transparência nenhuma. A Liesa sempre foi uma caixa preta. Sim. E quem sempre brigou para abrir aquilo fomos nós. A Liesa apoiou o Crivella exatamente por medo de uma eventual prefeitura Freixo. A Liesa que você só pode comprar ingresso com dinheiro vivo. Nem Com cartão dinheiro vivo. aceita. Não, tinha Que aquela- estranho, Nem né? cheque aceita.
Agora fax, você pode comprar agora pela fax. internet, pelo fax É. e usar cartão. Não, mas é. Fax é muito doido. É um negócio, né? Não tem transparência nenhuma ali. E aí o problema é que ele não faz isso reconhecendo, por exemplo, aquilo que você falou da importância cultural do carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Enraizado nas mais diferentes comunidades da cidade do Rio de Janeiro. E eu tô falando, inclusive, das escolas de samba. Das escolas de samba do grupo especial, do grupo de acesso, B, C, D e E. Né? Eu fico pensando a oportunidade que se perde ao não se transformar cada quadra de escola de samba, em cada bairro da cidade do Rio de Janeiro, num ponto de cultura. De possa irradiar a cultura e a identidade para cada um daqueles bairros. É uma oportunidade bizarra que a gente perde essa altura do campeonato, de geração de emprego, de geração de renda, de geração de identidade, geração de valores que possam disputar com as milícias, com o tráfico, os valores que você vai construir para si mesmo. Né? É um negócio muito estranho de que você resolva ter um prefeito que é inimigo do carnaval. Né? Então, por exemplo, um debate importante sobre é possível que o carnaval do grupo especial se autofinancie? Eu acho que é um bom debate. Vamos abrir a caixa preta e ver como é que significa o autofinanciamento ali ou não. Agora, as escolas mirins merecem subvenção do município, inclusive como forma de produção, inclusive de formação de músicos que ali estão, de ritmistas, de compositores, de figurinistas, de gente que vive do carnaval, e por que não? Séries B, C, D e E. As séries B, C e D no Intendente Magalhães, ou algum tipo de subvenção pro Cacique de Ramos, pro Bafo da Onça, pros blocos, pros Boêmios de Irajá e etc., blocos que são tradicionais. Como é que você faz a questão do incentivo do carnaval de rua para que a cidade esteja organizada para quem não gosta de carnaval poder viver esse período, mas que a manifestação de rua possa não ser apenas uma atividade mercadológica das cervejarias da Ambev? Como é que você faz esse tipo de história, né? Como é que você divide aqueles blocos? São blocos para ganhar dinheiro, comerciais, do tipo bloco da Anitta, etc., que isso sim, né, não tem nenhum enraizamento, mas que tem um espaço que pode ser utilizado no carnaval, como inclusive geração de divisas, etc., do bloco do Bagunça Meu Coreto aqui na Praça do Salvador, cara. São diferentes as maneiras. O seu testemunho, o Tarcísio, ele atua como operador de trânsito no Bagunça Meu Coreto. Rapaz, nesse último carnaval eu fiz de tudo. E aí, essa discussão, inclusive perceber que o carnaval faz parte da história, da tradição, que é um direito do povo carioca. A gente, inclusive, acabou de protocolar na Câmara para introduzir o direito ao carnaval na lei orgânica do município. Né? Vamos batalhar para isso. Nos direitos que estão. Tem um artigo da lei orgânica do município que são os direitos de cultura. Né? Trata da cultura. A gente está lá colocando o direito e incentivo ao carnaval como na Constituição. Porque não dá mais pra gente ter um prefeito que é inimigo do carnaval, porque às vezes a gente pode, né, de repente refletir, mas vou colocar isso. O direito ao carnaval devia estar na declaração da ONU, né? Só obriga pessoas a pular o carnaval. Os ataques aos direitos são tão grandes que a gente vai ter que colocar escrito isso. Direito à alegria, direito à felicidade. Agora, isso é bom, né? Pessoal, só pra dizer que a gente não forçando, tem... E eu que não gosto de carnaval, como é que eu fico? Pô, você vai pro sítio. Você vai pra puta que te pariu, não pode. Não, cara, pode ter Netflix hoje em casa pra ver à vontade. Tem cinema fazendo promoção ainda. Faz outra coisa. Viagem pra praia, Viagem pra Porto Alegre no carnaval, pô. Pois é. Tem carnaval. Porto Alegre tem carnaval. Viaja pra Curitiba. Já Mas a lógica, a lógica é justamente pensar, não é obviamente obrigar ninguém a minha mãe, meu católica fervorosa, etc e tal, ia pra retiro de carnaval, sim. Pronto, tá tranquilo. Agora, aquele que, né, o carnaval faz parte da história da cidade do Rio de Janeiro, da cultura aqui, precisa ser garantido pela prefeitura. E aí eu acho que a questão da cultura, da identidade, mas também do dinheiro, sim, também do emprego, também de renda. Não é possível, entendeu? São Paulo tá ali do lado fazendo virada cultural ali, aqui, acolá, investindo numa série. E a gente aqui desperdiça essa coisa de é isso. Eu tenho uma inveja da virada. Os caras fazem isso na Paulista, a gente tem a Marina da Glória. Eu tenho uma inveja. Eu acho um absurdo o Rio não ter uma viradinha de já leve, teve, assim. né? Já teve. A gente proíbe show na rua. Tem a Globo bancando lá os tardes de verão da Globo. Mas o Tarcísio, ainda tem uma outra questão que você não falou aí do carnaval, que eu não tenho esse estudo, essa pesquisa, mas eu tenho absoluta certeza que isso acontece. Os 5 dias de carnaval no Rio de Janeiro estão entre os 5 dias de menor índice de violência na cidade. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas você sabe que o senso comum vai pensar que não, que é um ao lugar contrário da bagunça, que vai ter muita gente deve ter muito furto, mas homicídio... Deve ter muito furto. Homicídio e roubo deve diminuir mesmo. É uma boa pesquisa, inclusive, essa. Não, e aí, o louco é o seguinte, uma vez eu tava sentado pra conversar com o Barbeiro, que é o secretário de Fazenda hoje da cidade do Rio de Janeiro, o cara da grana, pra discutir com ele, pra tentar fazer com que ele aprovasse no ano passado o Plano Municipal de Cultura que permitiria a cidade do Rio de Janeiro receber verba federal de cultura. Óbvio que isso agora é uma ilusão completa. Bons tempos. Né? Saudades Temer.
E aí, quando eu tava discutindo com isso, cara, a resposta do secretário de Fazenda foi: realmente a gente tá pensando em criar um cinturão de segurança na Zona Sul para permitir o turismo. Aí eu tive que falar com ele: não, mas eu tô falando de cultura, não de turismo, né? E na cabeça deles, carnaval é turismo, entendeu? E é um negócio para atrair o turista estrangeiro para vir para cá, e não a perspectiva da cultura que vai ser gerada lá na favela, e que não é só o carnaval, é também o funk, também o rap, também a perspectiva de uma cultura que possa construir laços de identidade, de solidariedade, de comunidade, laços comunitários, que possam, inclusive, fazer com que a gente possa ganhar a lógica das pessoas voltarem a dar valor à vida. É isso, no final das contas, a perspectiva da cultura. Mas não, passa longe da cabeça dos nossos gestores hoje de que o debate de cultura possa ter uma relação com a questão da segurança pública e que não seja na mesma lógica punitivista e controladora dos corpos e das coisas como eles sempre pensam. É impedir o pessoal da favela de chegar na praia no carnaval pra não bagunçar a vida do turista. Porque o carnaval é pro Anderson, não é pro Anderson de Olaria, né? É pro Anderson de Gotemburgo, que vem aqui pular o carnaval. Mas você dizendo, Fagner? Não falando nada, não. Eu tenho pergunta. Tarcísio, voltando um pouco à questão, digamos assim, política partidária, institucional, queria saber como funciona o diálogo, principalmente do PSOL, que eu acho que o PSOL hoje é um partido que cresceu muito na última eleição, né, por causa da polarização, acabou também tendo quadros importantes. Como é que é esse diálogo em outros estados, em outras câmaras? Como é que funciona isso, né? Porque o PSOL ainda é um partido muito, muito do sul do país, né? Com os quadros principais no Minas, São Paulo, Rio e Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. Como é que funciona essa integração? Como é que funciona isso? Porque acredito que, de alguma forma, com todas as devidas diferenças, a gente esteja vivendo o mesmo ataque quase no Brasil inteiro. Como é que funciona esse diálogo aí? O pessoal tem boa representação no Pará também, no Ceará, né? Sim. Aliás, Edmilson, que foi agredido. Agredido no supermercado, tal, etc. Então, vamos lá. O pessoal tem uma fragilidade no seu nascimento, ou seja, diferente do que foi a história do PT, ou mesmo que era a história do PDT, do ponto de vista da construção, né, da origem do trabalhismo, etc. e tal, ou o PT do novo sindicalismo, etc., o pessoal veio de uma ruptura institucional da reforma da Previdência lá do governo Lula, em 2003, em que em que determinados deputados resolvem votar contra e são expulsos, convidados a sair do PT e fundam um PSOL. Isso é uma fragilidade, porque nesse processo de ruptura institucional, e não de um movimento social que desse origem a um projeto de partido, a gente, na verdade, parece aquela história de uma árvore que começou pela copa e não pela raiz. Né? E isso sempre foi uma fragilidade nossa. E que a gente conseguiu, em alguns territórios, se enraizar com alguma rapidez. Aqui no Rio de Janeiro, né, e eu acredito isso não só a qualidade de determinados quadros que romperam com o PT e vieram, Eliomar e o Chico Alencar, eram parlamentares, e depois a própria eleição do Freixo, né, fizeram com que aqui a gente tivesse nas 3 esferas mandatos parlamentares importantes. Isso também é o fato de que aqui o PT se tornou aliado, né, do MDB e até do que eram os quadros tucanos. Cabral e Eduardo Paes eram quadros tucanos. A qualidade do PT ajudou, né? Pois é. E aí eu acho que, na verdade, tem toda uma trajetória, se a gente voltasse, fizesse esse debate, no que é a intervenção para impedir a candidatura do Vladimir lá atrás, a imposição da Benedito como vice do Garotinho. O pessoal ocupa toda uma história. Esquerda, o pessoal conseguiu aqui criar raízes, porque, de certa medida, a esquerda aqui... Aqui nós não vivemos a polarização que viveu ali em Belo Horizonte, São Paulo, em Porto Alegre, que sempre tinha um PT de um lado e o PSDB, ou no caso de Porto Alegre, o MDB, o PMDB, do outro lado. Aqui, na verdade, o que eram os tucanos viraram o PMDB e o PT faz parte das coalizões de governo do Cabral e do Eduardo Paes. E aí havia uma avenida para que a gente pudesse crescer junto à juventude, etc. e tal. Mas eu acho que o pessoal agora na última eleição cresceu muito em São Paulo, onde havia o mandato do Ivan Valente, algum enraizamento, mas na verdade o resultado foi muito bom, o resultado com a Sâmia Bonfim, que acaba eleita deputada federal, já tinha um mandato de vereadora muito boa, né? Outras figuras tiveram uma representação importante. O Douglas quase entrou. O Douglas quase entrou, a gente chegou a comemorar a entrada dele, mas depois, né, as contas não estavam corretas, mas portanto é um quadro importante para agora. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com a Áurea Carolina,
usina, com o pessoal ali da Muitas. É uma experiência muito interessante e é muito recente, é de 2016 para cá. A Áurea é uma figura fantástica. Eu tive lá, inclusive, com o pessoal do movimento Tarifa Zero de Belo Horizonte, discutindo essa questão de ônibus, etc. E a galera tá muito animada, tem coisa muito boa vindo. Em Pernambuco tem o Ivan, cara, que foi candidato, uma pena ele não ter sido eleito, é vereador lá hoje, é um cara fantástico. Então o pessoal tem crescido, inclusive aí, né, no Rio Grande do Norte, a gente chegou a ter 2 candidaturas a governador que fizeram bastante questão. No Pará tem o Edmilson, né, no Ceará tem o Renato Roseno. Então tem figuras muito importantes no pessoal que estão se construindo o Brasil afora. Então eu acho que a gente está em vias de conseguir dar exatamente esse salto de qualidade que possa permitir que a gente ocupe, inclusive, cargos no executivo. Essa nossa fragilidade de origem, ela permanece, ou seja, a gente ainda precisa enraizar em uma série de lugares e normalmente nos lugares mais de periferia, mais populares, etc. Esse é um desafio nosso. E nós estamos exatamente numa encruzilhada. Porque neste momento em que o PT volta para a oposição, em que ele não é mais governo, né, a disputa, inclusive, sobre isso, de como é que a gente vai fazer aliança sem perder a identidade e fortalecer a própria questão, é o desafio. A vinda do Boulos e de uma parcela do MTST é parte de uma tentativa de estratégia de ter junto com movimentos sociais importantes. Mas a gente precisa ainda dosar como é que esse nível nacional, como é que isso vai acontecer. É um partido ideológico novo, né? Para um partido Mas ideológico... não o Partido Novo. Não, isso não. Novo de verdade. Não dessa ideologia, não. Eu queria aproveitar justamente o finalzinho da sua fala para você falar um pouco do que representou, né, a chegada do Boulos no partido e como que está sendo e qual é o papel dele hoje no partido, o papel de organização do partido junto aos movimentos sociais. Como que você vê enfim? Sim. O Boulos foi aquela história de que... Aliás, o Boulos pode vir aqui um dia, hein? Opa, quem sabe, posso ajudar a fazer esse contato aí. O Boulos foi o melhor candidato no pior momento. Né? Eu ia falar, foi o melhor candidato presidencial do pessoal e o pior votado. Isso. Mas, assim, e hoje eu tenho uma avaliação de que era muito difícil nesse cenário, inclusive da prisão do Lula e etc., do pós-golpe, a gente acabava sendo muito taxado e o Boulos, muitas vezes, acabava fazendo a defesa muito incisiva disso e acabou tendo dificuldade de se diferenciar. Se a gente pega o debate dele na Globo, foi um debate primoroso, muito bom, que é exatamente o momento em que ele vai para o programa, em que ele debate reforma agrária, em que ele denuncia a ditadura, etc, etc. O resultado eleitoral foi pífio. Foi pior do que o resultado quando a candidatura da Luciana Genro, pior do que o do Plínio de Arruda Sampaio. Portanto, a gente, né, tem uma avaliação a ser feita. O pessoal, ainda bem, né, tenta se livrar da lógica de um determinado caciquismo político onde uma grande liderança nacional se torne o objetivo do partido. Então, Boulos hoje é um quadro qualificado, uma liderança importante, mas que está no mesmo patamar de outras lideranças que o partido tem no país inteiro. Ele é uma figura importante, ele carrega junto de si o peso de um movimento social muito importante na história recente brasileira, e ele tem ajudado bastante no debate sobre o próprio partido, de como é que a gente pode superar nossas brigas internas, que elas possam passar a ser menos importantes do que um projeto de país que a gente precise construir. Como é que a gente reconstrói pontes com movimentos sociais que muitas vezes se esgarçam. E ele tem ajudado a cumprir essa função. Ele continua circulando o país afora, fazendo eventos em universidades e em periferias. Né? Tem uma série tem um circuito que ele está construindo, inclusive, nas periferias Brasil afora, e que está ajudando a enraizar o pessoal. Então eu acho que isso é muito importante. A gente acabou construindo uma perspectiva de que o pessoal tinha, num ano eleição, no outro ano congresso nacional do partido. Isso era um problema, a gente na verdade conseguiu agora passar um ano inteiro sem nem eleição, nem congresso, exatamente para que essas coisas pudessem dar um tempo para a gente poder respirar, né? E a gente espera que o próximo congresso nacional do pessoal, que é para acontecer no primeiro semestre do ano que vem, possa ser um marco da virada de que a gente não esteja mais disputando fratricidamente o aparelho do Estado e possa ser um momento de construção programática, porque a gente está faltando um projeto nacional, inclusive. Qual é o projeto, na verdade, nacional que a gente tem para o Brasil hoje, para além da questão? Isso você falou no primeiro programa aqui. E eu continuo achando que a gente precisa fazer isso. Ou seja, aquela tentativa da plataforma Vamos, que vinha do MTST, era uma tentativa incipiente disso, mas a gente segue nesse debate. Agora, inclusive, a bancada do pessoal conseguiu construir uma série de propostas alternativas
a reforma da Previdência, que são o embrião disso, ou seja, tentando sair do debate da Previdência em si, falar de reforma tributária, falar de taxação de grandes fortunas. Qual é o projeto econômico? Quando a gente hoje critica, quando faz a crítica da questão do acordo Mercosul União Europeia, na lógica, inclusive, de que vai nos manter como agroexportador, como essa lógica nessa inserção internacional, qual é a nossa proposta de industrialização nessa história toda? Como é que a gente rompe com o neodesenvolvimentismo e constrói um outro projeto econômico para o Brasil? Qual é a nossa proposta econômica? A gente precisa afinar isso. E tem gente boa chegando no partido para pensar essa história junto. Do ponto de vista da reforma tributária, do ponto de vista da questão econômica, como é que a gente repactua um debate de democracia diante dos dilemas que a gente está vindo, e ao mesmo tempo, como é que a gente consegue oferecer um horizonte antissistêmico, né? Ou seja, quando a gente debate projeto econômico, a gente está debatendo ainda dentro dos marcos do sistema, mas para um horizonte antissistêmico que precisa estar o tempo inteiro norteando ou suleando, para dizer melhor, né? Dando sul do nosso debate, até porque se depender do aquecimento global é para o sul que a gente vai ter que olhar mesmo. Bom, já pode começar a comprar terreno na Antártida, né? Você falou aí da questão das reformas e de trazer gente pra dentro e tudo mais. Mas, assim... Cara, eu completamente perdi o fio da meada, vou fazer outra pergunta que eu tinha, depois eu lembro disso. Sem problema, depois você lembra. O fio da meada... Vou falar de norte e sul, acabou, né? Inverter os polos. Alcísio alcisando, né? Não, perfeitamente sóbrio. Mas você estava falando de samba, e aí eu quero voltar para esse assunto. A gente tem um governador que samba que nem um saco de cimento. E... Ele corre igual um saco de cimento também. Ele é um saco de cimento. Na verdade, ele é um saco de bosta. Você já viu ele correndo? Saco de cimento molhado, né? Porque vai ficar empedrando. A gente vai descobrir que, na verdade, a gente elegeu um saco de cimento. Você já viu ele treinando com os caveiras? Já né? vi. Então, mas sabe fazer flexão diferente do presidente. Não sei se você viu aí que tá rolando um projeto da Polícia Voluntária, que é meio que um jovem aprendiz de miliciano. E mais do que de miliciano, o rolê parece muito uma juventude hitlerista. Vamos ser sinceros aqui. E como tá né? Você pega um menino e menina com 16 anos, e eles entram na polícia e aprendem todos os valores importantes da polícia do Rio de Janeiro, que de fato é completamente idônea e, né, é um bastião da moral. E ele vai até os 24 anos, onde ele vai virar o quê? Assim, como lutar contra o absurdo institucionalizado? Esse projeto provavelmente nem vai passar, mas mostra muito da intenção do que... É isso. Primeiro a gente tem que sempre lembrar que esse projeto, ele tem toda a cara de ser um projeto... o autor dele sabe que ele é absurdo, sabe que ele é absolutamente inconstitucional. Ele adoraria que rolasse. Ele adoraria que rolasse. Mas ele tá fazendo, ele faz apesar disso, para poder, inclusive, ser comentado e fazer com que ele cresça na sua base. Então, eu tenho sempre essa história porque é isso. Agora, ele revela... O sistema não deixou ele fazer. E ele revela que se tem uma base que vai querer que isso aconteça, ele revela que parte da nossa sociedade hoje está topando uma parada como essa. E daí ele é preocupante. Daí ele é preocupante no que a gente precisa fazer do debate de ideias. Que está nesse bojo da lógica do justiçamento, da lógica da expansão das armas, da lógica que a gente voltou a ter perigosamente a história de que a milícia é um mal menor. Né? E isso tem a ver, inclusive, vem do Palácio do Planalto hoje. Né? Ou seja, esse debate é muito caro para todos nós, de que a gente possa recuperar o mínimo do senso de civilidade, dos padrões de civilidade que a gente precisava construir como sociedade. O Brasil é isso, é uma sociedade brutalmente desigual. E essa desigualdade da sociedade brasileira faz com que, no caso do debate da segurança pública, as pessoas estejam abertas a saídas que parecem perfeitas e fáceis como essa. Bota uma arma, bota uma polícia voluntária, faz a justiça com as próprias mãos, né? Deixa que o povo vai resolver essa história no lugar do Estado corrupto. E aí, eu acho que a gente precisa fazer um debate de ideias sobre isso, sobre como é que isso é absurdo completamente, sem dar palco pro cara. Então, não está sendo citado o nome, inclusive. Eu sei isso, sem dar palco, porque... Não, mas não é o ouvinte aqui do lado B do Rio que ele tá. A gente até poderia dizer o nome do desgraçado para que as pessoas possam ir lá na rede social dele e fazer o contraponto. Mas ele faz isso para que ele seja noticiado nas bases dele, no processo no zap para reeleição dele. E é isso, porque quem faz... Era como se eu fizesse um projeto de lei
né, que estendesse o carnaval. Agora o carnaval são os 6 primeiros meses do ano. Podia, hein, Faz isso, Tarcísio? Tarcísio. Mas não, a Como minha diz o base filho, vai essa adorar. base vai adorar, Tem a Tarcísio base Cretino vai também. adorar. A minha base vai adorar. Mas isso é uma diferença entre nós e eles, né? Ou seja, é uma coisa tão absurda. Trabalhar dentro do... Porque, só pra você ter uma ideia, o perdão dos cartórios, eu vou voltar a isso pra gente poder entender essa história. Importante. Tinha lá a coisa do perdão dos cartórios, 450 milhões. Aí os vereadores fizeram uma emenda para obrigar que o dinheiro, porque perdoa 450 milhões para receber em 2 anos, 3 anos, 150 milhões. Aí tinha uma conta de que talvez recebesse esse ano 50 milhões. Então perdoa 450 milhões para receber 50 milhões. Aí eles fizeram uma emenda para pegar 75% de todo o dinheiro que entrar e obrigatoriamente usar em asfaltamento de rua, né? Que aí é a obra de conservação que permite ao vereador do bairro Botar a colocar plaquinha. lá a faixa de que foi ele que fez, posar do lado da máquina de asfalto, etc e tal. Essa emenda era flagrantemente inconstitucional. Eu li o artigo da Constituição que proíbe que você pegue receita de impostos como essa, ISS, e vincule a um ato como esse asfaltamento de rua. Você só tem as vinculações à saúde, à educação, as vinculações constitucionais. Você não pode fazer outra vinculação, isso é proibido pela Constituição. Mas os vereadores quiseram fazer isso, sabendo inclusive que o Crivella vai vetar isso, porque senão isso prejudica a lei como um todo, mas para que eles possam dizer que foram eles que trouxeram essa história toda. Nós vivemos em câmaras legislativas que são vergonhosas. Que as pessoas, Queria fazer essa pergunta. as pessoas votam, propõem leis que são inconstitucionais e você diz isso pra elas, elas votam assim mesmo. Enquanto a gente, por exemplo, fica tentando, caraca, quando tem uma coisa meio inconstitucional, a gente fica com... E a gente, porra, acha que é correto, mas fica... Na dúvida já é um problema. Não posso, tal, os caras vão e fazem, cara. É um absurdo. O Tarcísio que impediu o recapeamento da rua aqui, da esquina, né? Vamos dizer isso depois. Esse isso, comunista, exatamente. socialista. Tarcísio já... Rapaz, aqui o Coreta pra São Salvador, que tá com a árvore em volta dele, rasgando, né, batendo a cabeça das pessoas. Eu parei de pedir pra prefeitura podar, porque eu acho que a prefeitura não tá vindo podar, porque eu peço. Sim. Entendeu? Não, Aí eu São Salvador- parei, né? Porque é um negócio impressionante. Não, se entrar pra prefeitura aqui em São Salvador, tem que tomar cuidado. Aqui é Freixingrado. Deixa eu te fazer a pergunta, Tarcísio. Já nisso que você tá falando da Câmara. Como é convívio, principalmente com o Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, que deveria O ser ilustre passeador. um vereador federal. Como é que é o convívio, não só com o Bolsonaro, a questão pessoal. Eu perguntei pra Thalíria esteve aqui. Sim. E às vezes a gente fica questionando, pô, dá pra ter diálogo lá com o pastor, sei lá o que e tal, você até citou, dá pra ter diálogo com essa gente. Como é que é o diálogo pessoal do cafezinho, como é que é? E também como você vê a estrutura da Câmara dos Vereadores, como em termos de regimento e tal. Qual é a sua crítica, ou se é algo que, se fosse obedecido... A Câmara tem hoje 51 vereadores. Eu converso bem com 50 deles hoje. Só não consigo conversar com o Carlos Bolsonaro. Isso porque ele resolveu, de uma hora para outra, resolveu, num dia que eu fui lá pedir uma assinatura de uma emenda, porque ele era de uma comissão que o projeto passava, falei, tu fica falando mal do meu pai, agora vem pedir assinatura, sai de perto de mim. Aí eu olhei e falei, cara, eu sou tão vereador quanto você, entendeu? E tu não vai me dizer onde é que é. E aí a gente bateu boca lá, né, no plenário, e a partir daí não teve mais. Ele esses dias ficou lá me encarando, eu encarei, aí ele virou o rosto, sei lá. Umas coisas meio doidas. É isso, porque isso. Meu porque... pai. Fala mal do papai! É só isso. A questão é, sabe, e tem outros vereadores com os quais eu consigo conversar. Que numa hora de lá, pô, tem um projeto absurdo que eu vou votar contra, inclusive eu vou falar, cara, eu vou votar contra por causa disso, isso outro. Sim. Eu fico tentando conversar, pô, tira o projeto de pauta, é muito ruim. Ou, ó, vamos fazer uma emenda. Com 50 vereadores hoje eu consigo conversar. Isso, eu não sou, obviamente eu não sou amigo dos 50, né? Agora, uma tentativa de conversa. Tem lá um vereador que é o vereador do grupo do Malafaia, o Alexandre de Esquerdo, que é absolutamente fundamentalista. Não é de esquerdo. Não é de esquerda aí, mas é esquerdo, é o vereador dos Malafaia. Ataca a esquerda completamente. Sim. Mas em vários momentos eu fui até ele e falei, olha, a gente precisa aqui de uma emenda no projeto, olha, tem um debate aqui sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que a gente tinha uma discordância, a gente tentou chegar a um meio termo. São questões institucionais, do meu papel de vereador. Agora, com o Carlos. E qual é a questão do Carlos? Do Carlos Bolsonaro?
Ele antes era um vereador absolutamente ausente. Ele agora é presente sem participar de debate nenhum, a não ser defender o pai. Então, se você pode escolher qualquer tema da cidade do Rio de Janeiro, IPTU, transporte, saúde, educação, você não vai encontrar um discurso dele sobre esse tema, um posicionamento dele sobre isso. Ele vai ter votado contra ou a favor aos projetos. No impeachment do Crivella, por exemplo, ele votou pela admissibilidade do impeachment e acho agora até que votou pela... Ah, não, ele votou contra o impeachment. Mas votou pela admissibilidade do impeachment. Né? Portanto, votou junto com a gente. Em vários momentos isso vai acontecer. Agora, ele não participa de nenhum debate sobre a cidade do Rio de Janeiro, não contribui com nenhuma ideia, nem contra nem a favor de nada disso. Nesses 3 anos, ele aprovou um projeto de lei que era dele. É um projeto que criminaliza a pichação. A gente, inclusive, votou contra porque ele, na prática, criminalizaria o grafite, entre outras coisas, o que ele previa já está previsto no Código Penal, não precisa de uma lei municipal para isso. A única lei que ele aprovou nesses 3 anos. E aí depois eu vim descobrir que é uma lei que ele protocolou em 2012. O cara fez nada, o cara é o sobrenome do pai. E isso é o vereador mais votado da cidade. O sobrenome de um cara que não é nada, que nunca foi Exatamente. nada. Olha o nível de merda que ele é. Ele não contribui com nada. E é isso. E aí, essa semana agora, nas últimas semanas, porque antes ele nem ficava no plenário. Depois que a imprensa ele se tornou uma pessoa visada pela imprensa, ele passou a ficar no plenário. Ele chega lá às 4 horas da tarde, um pouco antes, e fica até a sessão cair, né? Sai um pouquinho só para tomar, mas não tem essa história do cafezinho, da coisa toda. Isso não existe. E com ele, assim, não tem mais nem cumprimento tem mais. E é o único que não tem essa história. E ele não participa, e agora foi 2 vezes ao microfone defender o pai. E nesse que acabou o vídeo que a gente colocou como resposta viralizando. E porque é isso, o cara não consegue debater. Ele podia ter ido ao microfone, inclusive, ter feito a defesa do pai, ter dito, olha, não há nenhum elemento que vincule o meu pai aos 39 quilos de cocaína no avião da comitiva presidencial. E ao mesmo tempo ter falado que aquilo era uma coisa da esquerda, ter falado, né, feito a crítica à esquerda. Né, isso, podia ter feito o debate. Mas a obsessão dele pelos corpos das outras pessoas, nas redes sociais, das pessoas é enorme. Ele não consegue. Aí no meio do caminho teve que chamar o Raimon de cabeça de balão. Ele falar, que é cabeçudo pra caralho. E falar da minha obesidade numa lógica vinculada à Venezuela. Aí você, caraca, mané, o cara não consegue fazer o debate. O cara não consegue fazer uma frase, ele que não é magro e é cabeçudo. Impressionante. Troféu Livre Associação. É um negócio impressionante. O que eu fiz, inclusive, foi gritar respeito. Aí ele diz, respeito ao cacete, respeito quem eu quiser. Cara, o cara não sabe nem o que significa respeito. É óbvio, desrespeita a vida, né? Desrespeita todo o resto. Se ele não conseguir entender que o respeito que eu preciso ter por qualquer um que tá ali é o respeito que eu preciso ter por qualquer pessoa. Não, respeito quem eu quiser, ou seja, quem eu não quero, eu não respeito. Ali era ele em estado puro falando nesta frase. Todo mundo vai lembrar das agressões que ele fez verbais, mas quando ele diz eu respeito quem eu quiser, é o Carlos Bolsonaro, é a família Bolsonaro em estado puro. Eu respeito quem eu quero, quem eu não quero, eu não respeito. E isso é um absurdo. E aí, assim, é lamentável, porque aí no ano que vem, esse sobrenome vai de novo ser candidato, ou vai indicar alguém que vai ser campeão de votos, sem que as pessoas sequer percebam que elas poderiam escolher alguém de direita, sim, alguém que defenda as mesmas ideias que ele, mas que pelo menos tem agora lá um vereador que entrou, que era suplente do atual vice-governador, o Major Eletuzalém. Um horror. Eu lembro da campanha. Discordo de grande parte disso. Agora, o cara tá lá e faz os debates, quando aparece debate na cidade, ele tá na CPI das enchentes, e vai pra CPI das enchentes fazer o debate, inclusive defender como é que as UPP estão sujeitas à inundação, etc e tal. Mas ele tá lá fazendo o debate, fazendo papel dele político dele. Ele tá fazendo aquilo que o salário do povo tá pagando ele pra fazer. E que elegeram ele. Né? Ele teve lá, 6 mil, 7 mil votos, votaram nessas ideias. Ele tem o direito de estar lá defendendo as ideias dele. A gente vai reclamar, vai debater, vai votar contra, vai etc. Mas ele está cumprindo o seu papel. O Carlos Bolsonaro nem isso. Nem parecer em projeto o cara dá. O cara é da comissão, você estava perguntando das comissões. Ele participa da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que nunca se reúne na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Aí entrou, como o menino lá do Partido Novo, Leandro Lira, fez uma comissão para defender a proposta de reforma da Previdência, aí botou o Carlos Bolsonaro como vice-presidente dessa frente parlamentar, dessa comissão, que eu acho que nunca se reuniu também. O cara não faz nada, né? Paga, e por isso, inclusive, pode ter assessor fantasma, né? Assessor laranja. Um cara desse, que não tem que fazer projeto de lei, que não tem que se posicionar sobre projeto de lei, que não tem que estudar, que não tem que fazer isso, que não sei o quê. Eu, quando fui debater o IPTU, professor de história, tive que entender o que era a questão tributária do IPTU na cidade do Rio de Janeiro. O cara não precisa, não faz.
não tem. Porque é isso, foi eleita aos 17 anos para impedir a mãe de ser reeleita vereadora e só fez isso na vida. Então é uma lógica bizarra de uma pessoa que às vezes chega a isso. É abjeto um negócio desse, né? De viver desta forma e que esses dias ficou lá me encarando, é isso. Tava ontem no Twitter atacando um motorista de Uber que viralizou que não ia carregar um bolsominion numa dessas manifestações que teve aí, em Curitiba. Tava marcando o Uber, pedindo pro Uber desqualificar o motorista e tal, porque a família Bolsonaro entende muito de desemprego da população, então ele tava lá agindo em causa própria, inclusive. Entende de motorista também. E teve muito de livre mercado também. Entende de motorista, verdade. Agora eu lembrei a pergunta, então vou usar para finalizar, que o pessoal já tá cansado. Você falou sobre as perspectivas econômicas, de como reindustrializar o Brasil, e a gente vê aí que nos Estados Unidos, na Europa, se debate muito a história do New Deal verde, de descarbonificar a economia e tudo mais. Mas já numa crítica à própria proposta de parte da esquerda de fazer esse debate verde, porque os verdes se elegeram várias vezes na história dos anos 90 e era um bando de neoliberal que só fazia merda, é muito importante. Você acha que, assim, eu vou dar uma de Fagner já respondendo a pergunta dando a resposta. É possível ter uma economia verde que respeite o meio ambiente e que a gente consiga evitar a catástrofe climática que se aproxima sem que ela seja uma economia não capitalista, pós-capitalista? Eu acho que ela só vai ser uma economia verde que não leve a catástrofe se ela não for capitalista. E aí significa que nós estamos diante de um dilema de fato decisivo para a humanidade. Civilizatório. Há muita gente dizendo, inclusive, que nós já passamos desse ponto. De que, na verdade, o debate hoje é como é que a gente vai se adaptar ao caos climático. E não mais como é que a gente vai evitá-lo, né? Hoje, apenas pelo que já está encomendado de carbono, a temperatura da Terra vai aumentar 1,5 graus antes do final do século. Isso significa catástrofe mesmo. Então a gente já passou, inclusive, do ponto. E não há alternativa com o poder de se tornar hegemônica mundialmente no nosso horizonte. Então, na verdade, o bizarro nessa história toda, o que a gente tem ouvido é que a China, inclusive, está absolutamente preocupada com isso. E, mesmo assim, as coisas não estão andando. Então, eu não tenho dúvidas hoje de que a gente precisa, ao pensar um futuro de país, mas um futuro de mundo, a gente precisa ser ecossocialista. A gente precisa incorporar a perspectiva de que o desenvolvimento econômico a todo custo, de que o crescimento econômico como horizonte a ser feito não é mais não é mais possível de ser feito. E de que, na verdade, a gente precisa recuperar a lógica socialista, de que é preciso dividir a riqueza já existente, de que é preciso apostar no bem viver, no bem comum, e, portanto, recuperar um determinado tipo de tradição, inclusive, que não é eurocentrada, né, que não está baseada no iluminismo, né, e que o marxismo é também eurocentrado, mas pensar essa questão muitas vezes que comunidades, né, e povos de outros territórios do planeta pensaram no bem viver, no bem comum, numa perspectiva, e associar isso à crítica de que a riqueza existente hoje no mundo, concentrada do jeito que está, ela inviabiliza a existência da vida humana no planeta. O problema do que a Guerra Fria fez, de toda a carga ideológica anticomunista, etc e tal, seria bom se a gente conseguisse, inclusive, criar um outro nome para esse negócio. Mas, na prática, a gente continua a pensar de que impor um limite à propriedade privada, impor um limite à concentração de riqueza, garantir e caminhar no sentido da construção de uma humanidade mais igualitária, que tenha a igualdade como princípio e a liberdade como princípio também. E aqui está a discussão sobre que o tempo inteiro se faz com que como as experiências socialistas no mundo, grande parte delas, deu origem a estados mais ou menos autoritários e sobre os quais a gente debate, as pessoas o tempo inteiro associam essa perspectiva do autoritarismo como se fosse produto natural de qualquer proposta socialista. E aí o debate do ecossocialismo, por isso, é um debate muito importante. Daí, inclusive, quando eu falava em industrialização, eu estava usando ainda nos termos anteriores. Você usou aspas, inclusive. Você fez uma aspa aqui. Fiz uma aspa. Não viram. Porque, isso, né? Porque, na verdade, o que se pensa hoje
o fato do Brasil se colocar ainda mais uma vez na divisão internacional do trabalho como um país agroexportador de frango, soja, etc., é tão complicado para o meio ambiente, para o aquecimento global, como se nós estivéssemos no processo de industrialização absolutamente emissora de carbono via indústria. A chaminé e o pasto são erros estratégicos para o futuro do planeta. Né? A chaminé e o pasto, ou a chaminé e as plantações e os latifúndios de soja cheios de agrotóxicos do jeito que estão feitos hoje, comendo a floresta amazônica como estão acontecendo. Então, esse ponto de vista, até para incorporar isso, significa ser antissistêmico e não capitalista, porque não há futuro para o planeta dentro do capitalismo. A gente precisa incorporar esse debate no nosso cotidiano, né? Tá difícil, mas eu acho que inclusive que as crianças e adolescentes lá da Europa têm dado algum exemplo que precisa reverberar aqui no Sul, aqui na América Latina, na África e na Ásia. Tá? As reverberações ainda são pequenas, mas a gente precisa torcer para que as gerações que vêm depois de nós possam entender ou possam nos contar da urgência desse debate. Você falou aí do marxismo muito eurocentrado. Fica o jabá aí para o lançamento do Jones Manuel e do Gabriel Linde, que é um livro Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista que já está em pré-venda pela Autonomia Literária e vai ser lançado na Festa Literária Pirata, Flipei, lá em Paraty, nos dias 10 a 14 desse mês agora. Quem estiver aí por perto... Também conhecido como semana que vem. E também conhecido como episódio do Revolu Show também. Episódio do Revolu Show, recomendadíssimo. Então esse foi o Lado B número 109. Lembrando que o ouvinte do Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras no site Veste Esquerda, usando o código promocional Lado B. Você entra lá no site da Veste Esquerda, escolhe sua camisa bem vermelhinha e vai pra Flipei. Passear lá e comprar uns livros Entrevistado legais. Tem 20%, 30%? Não? Pode tentar negociar. A gente pode ver isso aí. A gente pode dar uma... galera da Veste Esquerda. Então, a galera da Veste Esquerda, inclusive, que vai vestir um dos nossos padrinhos esse mês. Nossos apoiadores aí, a partir de R$2 por mês. Você pode ajudar a gente a manter esse programa, ampliar a rede Lado B, pra gente conseguir aí ter 10 milhões de ouvintes e conseguir, de fato, ter um papel predominante na política brasileira. E você pode também entrar em sorteios e ganhar uma camisa Veste Esquerda. Com 10 milhões de ouvintes eu faço revolução, amigo. Eu queria saber de política brasileira. Então, a gente vai ser a política brasileira. A gente vai organizar a partir do comunismo. A gente vai implantar a teoria das tesouras. Lá do bezismo. Então, confira lá as faixas, metas e recompensas e considere ajudar a gente. Como eu disse lá no Twitter, se você não tiver grana, cara, não tem problema. Dá retweet, mostra pra um amigo o programa. Se ele tiver contra o programa, coloca o fone no ouvido dele, não tem problema. Obrigue-o. Tem várias plataformas que aceitam reviews. Faz uma review maneira da gente, você gosta do programa. Verdade. Vocês ajudam a gente pra caramba. Tem a história do cara que gravava em CD pro pai ouvir, né? O meio, acho. Grave em CD pro tio ouvir, porque o tio é low-tech, entendeu? Podcast em CD também é podcast. Tarcísio, muito obrigado por mais essa participação maravilhosa. Algum recado final? Eu que agradeço muito essa possibilidade de estar aqui conversando. É sempre um papo muito bom. E sigamos na luta, né? A luta segue firme, só a luta muda a vida. E sigamos para construir um mundo muito melhor para todos. Fagner, boa noite. Bom, vamos lá, tem alguns recados. O primeiro eu vou devolver para o Tarcísio, que o pessoal lá, os alunos do DG, acho que é DG, pediu um salve, né, seu para os alunos e disseram que querem uma outra rodada de cerveja contigo. Acho que é DG, eu acho. Isso, então, pedi para você manda o seu alô para eles aí. Alô aí, galera, vamos fazer aquele papo com cerveja de novo, que aquele primeiro foi muito bom. Vamos marcar na agenda aí. Então, é isso, tá dado o recado aí, galera. Falei que ia falar para ele e cumpri minha promessa. E agora, os recadinhos aqui. Bom, hoje Dia Nacional, hoje que a gente está gravando, Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, né? Acho que a gente não falou no programa, no começo do programa. É bom ficar o registro, né, desse dia. Mais um dia importante, a gente, sobretudo a gente que é negro, vive sob o ataque constante desse Estado genocida que é o Estado brasileiro, sempre foi, né? Enfim, um dia que a gente tem que refletir e se organizar, né, para que a gente não só para que a gente reexista, né, dentro do que é a realidade do negro que vive nesse país desde, enfim, 3 séculos atrás.
Fica aí, inclusive, uma dica para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. Tá rolando uma série no Netflix muito interessante, que não fala só da negritude, também fala sobre questão indígena e etc. Mas o episódio sobre a negritude é muito bom, que é o Guerras do Brasil. Episódios de 25 minutos, 25, 30 minutos, e que foi... passou antes na TV Brasil, que inclusive está sendo sucateada também pelo governo Bolsonaro, mas agora está no Netflix. Então é importante para poder, enfim, a galera se apropriar, se instrumentalizar sobre as lutas da causa negra no Brasil desde sempre. E fica o registro que hoje, né, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Pulando aqui a minha fala... queria deixar um recado para os jornalistas de Alagoas que estão em greve, né? Dizer que a gente retweetou ontem nas redes sociais a fala da Marta. Foi uma fala histórica, a meu ver. Primeira vez que a camisa 10, que um camisa 10 ou uma camisa 10 da seleção brasileira se posicionou sem eufemismo ao lado da classe trabalhadora brasileira, né? A Marta fez um vídeo contundente onde ela apoia Marta, que é alagoana. Que é a alagoana, e ela se coloca de maneira contundente ao lado dos jornalistas grevistas que... O que foi? Não, continua. Não, que enfim, tinham... as empresas tinham proposto aí a redução de 40% do piso da categoria. Eu acho que, se eu não estou enganado, acho que isso caiu, acho que eles conseguiram vencer hoje. A Justiça manteve o piso. A Justiça manteve o piso, mas eu quero, né, mais do que nunca falar do posicionamento da Marta, né, e dizer quanto é importante a mulher, de fato, revolucionária, não só com a bola no pé, mas também quando tem o que dizer. Ao contrário de certas pessoas que precisam não falar o nome, né? Calados são poeta que vão abraçar certos presidentes. Prefiro, né, que seja relegado ao esquecimento. Outra coisa que eu queria falar rapidinho, do Glauber, né? Fantástica a fala dele, a fala dele ontem, no caso, terça-feira, né? Lá na comissão lá perante o Moro. Eu achei fantástica a fala dele, achei fantástica a fala do Paulo Pimenta pro Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Polegada, né? Que chamou o Eduardo Bolsonaro de bandido e de miliciano. Eu, que sou uma pessoa que venho falando aqui nesse programa já há algum tempo que as coisas elas têm nome e o verdadeiro nome delas precisa ser dito. Adorei muito o que o Paulo Pimenta falou e adorei muito também o que o Glauber falou pro Moro, né? Juiz ladrão, porrada é solução. Já diz a torcida organizada. Né? Então, fica aí a minha fala, né? Agora, para terminar, rapidinho, um abraço e um aviso. Um abraço que eu esqueci na semana passada. Eu tô péssimo com o nome das pessoas e eu não consegui anotar. Na cervejada tinha um casal mineiro que veio de Belo Horizonte para cervejada e para passar o feriado no Rio de Janeiro e acabou indo na cervejada, aproveitou para ir na cervejada e a gente trocou uma ideia lá um tempo. Um casal de Belo Horizonte que depois que saiu da cervejada foi pro samba ali no Beco do Rato. Correto. Então eu não lembro o nome, mas eles ouvindo o programa... É um casal muito legal. Eles são muito legais e eu não mandei um abraço na semana passada, eu não lembro o nome, mas eles ouvindo vão saber quem é. A menina tá grávida, exatamente, vão saber quem é eles. Então fica o meu abraço aí pra eles, espero que vocês estejam no Rio em breve de novo pra gente confraternizar. E por fim, um recado, um convite, que vai acontecer um evento no sábado. Peraí que eu preciso pegar porque tá no telefone. Vamos lá. O escritor, né, o negro escritor brasileiro Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, onde hoje se chama Morro da Providência, né, vai acontecer no sábado agora, vai ser colocada a placa com um nome marcando a história do Machado de Assis na cidade. Então, às 10 da manhã desse sábado, dia 6 de julho, o pessoal vai sair de frente do McDonald's ali da Central do Brasil para fazer o Rolê das Artes, né? E aí tá marcado para 11h30 lá na Ladeira do Livramento para colocar a placa lá na casa onde o Machado de Assis, né, cresceu, ali naquela região, que é uma casa antiquíssima e não tem nenhuma marcação, e eles vão colocar lá a placa Rua Machado de Assis, negro, escritor brasileiro, nascido no Morro do Livramento, atual Morro da Providência, a primeira favela, fundador da Academia Brasileira de Letras. Então quem quiser comparecer, Machado de Assis, que se não o maior, está entre os maiores escritores brasileiros, eu particularmente coloco entre os 3 primeiros, junto com o Lima Barreto e Guimarães Rosa, e é isso, vamos lá. Obrigado, Tarcísio, pela presença. Até semana que vem com mais um Lado B. Os outros têm que dar tchau ainda, calma. Sim, eu tô falando, tô terminando a minha fala, posso? Caio, boa noite.
Boa noite, agradecer ao Tarcísio novamente, é uma figura que a gente, eu pelo menos particularmente, mas acredito que os companheiros também dividam isso comigo, a gente se orgulha muito de ter ao lado nessa luta, uma pessoa muito esclarecida, um cara de luta, um cara de carnaval, um cara de estádio, apesar do péssimo gosto clubístico, Não, mas é assim das mesmo. más companhias Saudações Cruz Maltinas. As companhias que o perseguem nos dias de jogo, né? Então, vou agradecer novamente, relembrar a galera, né? Não tá no Spotify, o programa número 9 foi um dos primeiros programas nossos. Tá no site da Central 3. Tá no site da Central 3, acredito que em outros agregadores de podcast também. Então corre lá, vai ouvir lá, que assim, a gente é legal para fazer um comparativo. As coisas só pioraram, mas assim, tem algumas coisas que Era ruim, parece era piorou. ruim, que parece piorou e tal. Vamos lá, sessão recados primeiro, né? Mandar um abraço lá pro Gil e pro Trafa, companheiros do podcast Quadro Negro, me citaram lá no episódio 18 sobre o Fundeb, inclusive bem interessante. Citaram um bom momento, né? E aí o Gil até fala que o bom momento que eu uso, meu bordão, eu já falei isso aqui, é do Maurício Targino, né? Maurício Targino, Baião de 2, jornalista, esportista, né? Doido nas horas vagas. Doido. Só que ele esqueceu do bordão, ele usou uma vez ou duas, sei lá. Ele e falou que agora ele só dá noite. Não é porque bom, boa é não só tem noite. mais. Então, nada de bom. Eu levei o bom momento ao estrelato, então eu reivindico o bom momento pra mim, mas originalmente é dele. Um abraço pro pessoal lá da Central 3, lá de São Paulo. Dizer que a gente estará, olha só, hein, gente, lá do B do Rio, estará no 3º simpósio da Associação Brasileira de História das Religiões, a BHR, no Sudeste, do dia 24 ao dia 26 de julho, na UERJ. Vai acontecer lá 24, Até agora não entendeu por quê, e mas 26 de foi julho. chamado. Se você deixar eu falar, de repente você entende. 24 a 26 de julho, na Foda o UERJ. Alcísio hoje. Se você também deixar eu falar. Ele me interrompeu, vou falar que tu tá me interrompendo. Bora, tem horário do estúdio. O lado B vai estar no Fórum Social, no dia 25, às 6h30 da noite, né, 18h30. Estaremos lá falando sobre tudo que envolve não só debate religioso, mas a conjuntura, etc. Então, quem puder ir, a gente será bem bacana. Será basicamente um lado B ao vivo com plateia. A gente vai debater bastante coisa lá. Dizer para os padrinhos, né, que os brindes de junho já foram todos entregues e que os brindes de julho serão os seguintes. O livro Cadê o Amarildo, do Leandro Rezende, nosso convidado aqui, a gente vai sortear junto com o CD do El Effecto. A turma do El Effecto deixou um CD pra gente sortear. O segundo sorteio vai ser o Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. O livro do Mário Magalhães também foi o nosso convidado aqui na semana passada. O outro livro vai ser o Eu Sou Fidel, que é o livro do Gibran Mendes, do Leandro Tax e do Tadeu Villani, um livro com fotografias bem bacanas de quando o Fidel morreu, né, Fagner? Isso, é a cobertura do funeral do Fidel. E também, juntamente com o CD do El Effecto, o El Effecto deixou O dois Tarcísio CDs. veio aqui na semana que morreu o Fidel, inclusive, em 2016. Verdade. Caraca, porra, Daniel é bom de efeméride. Eu ouvi o programa. Só falta morrer o Raul agora. E o quarto brinde do mês Tem gente que vai morrer na frente. vai ser a camisa da veste esquerda, a escolha de quem ganhar, né? A gente vai lá sortear uma camisa da veste esquerda, vai dar essa camisa pra quem ganhar, e aí vai escolher tamanho e modelo e tal. Eu tô aqui com a minha, que é preta, não é vermelha, do Che Guevara. E agora os abraços, 3 abraços rapidamente. O Diego Luna, que foi nosso editor de alguns vídeos no YouTube, voltaremos com o YouTube nesse mês, foi papai do pequeno Zig, ele diz que ouve lá botando o pequeno Zig pra ouvir, então um abraço pro Diego. Zig igual o Zig do Stardust? Deve ser do Stardust. Ou do Zig Marley, sei lá. E porque agora tem um Leme e tem um Zig. Os ouvintes muito roqueiros. E aí, o Felipe Rost também, que é lá do ABC, metalúrgico da Volks, ele diz que fica sim. ouvindo a gente entre o sindicato dos metalúrgicos e a Porra, Volks, então aí sim. um abraço pra ele. E o Felipe Dias e a Flora também, pedindo pra mandar um abraço no Twitter. E é isso, até semana que vem. Daniel, boa noite. Boa noite, um recadinho aqui que no próximo domingo, dia 7 de julho, dia da final da Copa América, vai ocorrer a caminhada das torcidas pelo direito de torcer. Vai ter um pequeno manifesto aqui. Nesse 7 de julho, diversos grupos de torcedores manifestam seu total repúdio à organização elitista da Copa América, cuja realização foi montada em cima de preços abusivos de ingresso, segregação do direito de torcer livremente e exclusão da maioria da população dos estádios. Então, os estádios vazios aí da Copa América demonstram que a precificação foi absurda, né? E burra mesmo, não só elitista, mas burra para a própria qualidade da competição. 11 horas da manhã, concentração e confecção das faixas na pista Snake Maracanã, não sei se é a pista de skate padrão ali do Maracanã. Eu acho que é. Deve ser.
13 horas apresentações musicais, 15 às 16 a caminhada. Está sendo organizado e apoiado por alguns coletivos antifascistas de torcedores, né? Esquerda Vascaína, Flamengo Antifascista, Flamengo da Gente, Fluminense Antifascista, Coletivo Popular Alvinegro, penso que ligado ao Botafogo, Brigada Marighella, que é ligado ao Vitória da Bahia, Coletivo Chico Guanabara, que pelo nome é ligado ao Fluminense. Tamo junto, galera, aí do coletivo. Azulão Antifascista, do CSA, Esquerda Rubro-Negra, também do Flamengo, e Coringão Antifa. Você falou Vitória da Bahia, o Irlan vai te matar. Explica por que, rapidamente, nós estamos estourados já, explica por que o estúdio foi Maria Quitéria hoje. Maria Quitéria, porque estamos na semana do 2 de julho, que é o dia da independência do Brasil na Bahia, que é uma história foi uma das poucas histórias de luta popular pela independência brasileira no pós 7 de setembro, né, a data oficial do mítico Grito do Ipiranga, e no qual a parte da população baiana lutou efetivamente pela independência. A Maria Quitéria é uma das heroínas populares da independência, para depois serem traídos pela elite local, como só ia acontecer. E falando do Flamengo da gente... Os Caboclos de Julho do Samba da Mangueira, exatamente, né? Salve os Caboclos de Julho. E falando do Flamengo da gente, tem 2 abraços que pediram lá, né? O André Tosini, o Tosa e o Ocopipi. O Ocopipi, que é Jackson Querubim. Legal. O nome dele. Bom. Maria Quitéria, que infelizmente guilhotinou foi pouco. Aí deu merda. Eu queria agradecer ao pessoal ali da FRJ por ter convidado a gente, e eu fui representar o lado B lá na mesa que o pessoal fez sobre mídias, e foi um debate muito legal. O pessoal do primeiro período de jornalismo já super engajado, galera super bacana, muito obrigado pelo convite. Sabem de nada. No primeiro período é assim mesmo. Galera, sem jogar água no soco dos outros, né? Eu jogo limpo. Deixa os meninos brincar. Tem mais 3 anos e meio de faculdade, né, pra se divertir, pô. Depois tá fudido. Só falar pro Gabriel Divan que eu não tenho cima de podcast bom. E eu tenho uma dica que é um pouco elitista. Quem fala inglês ouviu o Intercept dessa semana, que é o programa do Jeremy Scahill, que é com os Dreco Hovard, que ele fala sobre neoliberalismo, sobre o movimento não alinhado, sobre a Iugoslávia socialista. Bem legal o programa. Então, quem tem aí o conhecimento da língua inglesa, recomendo. E até semana que vem, com mais um Lado B do Rio. É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana. Caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira ao sol, que estoura as veias o suor, que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia.